Fala aí, pessoal, um forte abraço a todos vocês. Vamos começar esse bate-papo aqui muito importante para tratarmos do nosso futsal amazonense, esse futsal Baré que tantas glórias já nos deu. E você vai poder participar conosco através do chat, cada um vai poder compartilhar aqui nas suas redes sociais, enfim. Você é nosso convidado para que nesta noite de hoje nós possamos bater um papo bacana sobre como o futsal amazonense pode voltar àqueles tempos de glória, né? Eu estou pedindo a vocês, a gente está fazendo a transmissão pelo Facebook, logo na sequência nós vamos postar esse material lá no canal Gilmar Couto Oficial e cada um de vocês vai poder ter esse material também à disposição em cada um Facebook no perfil desses nossos convidados que estão aqui conosco. E eu, como eu sempre gosto de dizer, eu gosto que a apresentação seja feita por cada um dos convidados. Eu vou fazer esse chamamento inicialmente ao professor Ozenildo Oliveira. Ozenildo, boa noite, forte abraço, obrigado por estar conosco. Boa noite, Gilmar, boa noite a todos aí da sala, Itamar, Josivaldo, seu Mário Sardinha e meu amigo Maurinho, grande Mauro. Então, gente, eu estou presidente da Associação de Árbitros de Futsal, que é a AFAM, né? Fui árbitro confederado, fui árbitro nacional por 12 anos, né? E hoje estou dirigindo a Associação dos Árbitros aqui do Amazonas. Perfeito. Conosco também, Itamar Oliveira. Itamar, boa noite, na verdade. Estamos trabalhando isso aí desde a tarde. Boa noite. Conte aí a sua história. Primeiramente, eu gostaria de saudar a todos, e agradecer por ter aceito esse convite para estarmos debatendo sobre o futsal amazonense. Eu acredito que eu estou diante de pessoas que realmente amam de verdade o futsal amazonense. O seu Mário Sardinha aí, que tem uma história grande, né? É um lendário dentro do futsal amazonense que há muito tempo vem lutando, a gente pode dizer que vem lutando realmente pelo futsal amazonense, e era importante demais a presença do seu Mário Sardinha estar aqui conosco, o professor Josivaldo Lima dos Santos também, no qual tenho um grande respeito e admiração pela pessoa dele, tem sua história e continua escrevendo a história dentro do futsal amazonense, agora trabalhando na base. Professor Maurinho dos Santos, né, que hoje é meu amigo de trabalho, uma pessoa no qual estou podendo compartilhar conhecimento, e também é conhecedor da realidade atual do nosso futsal amazonense, e teve também, tanto ele quanto o Pica-Pau, posso dizer que ele foram privilegiados de conseguir viver os tempos de glória do futsal amazonense, né? Onde o futsal amazonense realmente funcionava. Professor Ozenildo, que para mim é um dos melhores árbitros do estado do Amazonas, é uma grande honra ter você, e também gostaria de agradecer a você por ter aceito esse convite, ao doutor Gilmar Couto, por ter aceitado mediar esse debate aqui. Então, eu acredito que a gente vai fazer o grande divisor de águas através dessa live, através desse debate aqui, e que esse aqui não vai ser só um debate, mas vai ser a porta de entrada para que a gente possa mudar um pouco o cenário do futsal amazonense, que precisa ser mudado com urgência. Maravilha. Obrigado também pela participação. Josivaldo Lima. Se falar assim, ninguém sabe quem é, né, Josivaldo? Então, te apresenta aí. Vamos nessa. Eu ia falar a mesma coisa, né? Josivaldo Lima, professor Valdo, e o internacional, que é o Pica-Pau, né? Todo mundo vai conhecer e vai saber, né? Boa tarde a todos, boa tarde ao seu Mário Sardinha, ao Mário, Gilmar, ao Zanildo e Itamar, né? Para mim é uma satisfação estar poder aqui participando com vocês e contribuir com a minha opinião, né, o meu grão de areia no que a gente pode melhorar para voltar às glórias do nosso futsal, né? Então, eu fico muito, muito orgulhoso de estar participando aqui. Olha, conosco já está o Luciano Matheus, a Dulce Monteiro, o Neto tá ligado aí, tá ali em casa, cuidadinho, Ellen Passos, Orleans Murilo, que tá dizendo que tá faltando a média assim, Iranildo e Ivanildo. Tem outro bate-bola em breve, então calma aí que tem tempo, Orleans, tem tempo. Seu Mário Sardinha, obrigado pela presença, boa noite. Boa noite a todos aí, eu fico feliz de estar pela primeira vez participando, né, para mim é uma novidade, né, que realmente a gente já é meio dinossauro um pouquinho nessa arrumação aqui de tecnologia, mas a gente está aprendendo um pouco, nunca é tarde para se aprender um pouco mais, né. E a minha satisfação de poder ajudar um pouquinho o futsal, essa sempre foi minha intenção de participar, de ajudar, e a gente está com a Bilionária aí, se Deus quiser, esse ano está fazendo 40 anos de existência. Logicamente que no futsal nós estamos aí aos 25, 26 anos mais ou menos, o restante foi como amador mesmo, mas a nossa intenção maior hoje, como apaixonado pelo futsal,
é ajudar realmente o futsal, porque eu vejo hoje uma situação muito complicada de a gente voltar ao nosso futsal a ser como antigamente, ter glórias maiores. Boa noite a todos aí. Perfeito. Conosco também o Mauro dos Santos. Mauro, forte abraço. Tivemos uma dificuldade no início, mas estamos juntos nessa conversa, nesse bate-papo. Boa noite a todos, especialmente a seu Mário Sardinha aí, que a gente está sempre trocando ideias sobre o futsal amazonense. É muito bom a gente falar de futsal, de esporte. Eu acho que o grande intuito das pessoas é tentar melhorar. Eu acho que ninguém sai de casa para piorar as coisas. Algumas coisas não acontecem como a gente quer e algumas coisas a gente vai aprendendo, né? Então, ao longo da minha carreira fora do Brasil, como o Pica-Pau falou, e dentro do Brasil, acho que trabalhei em muitos clubes profissionais aí que me deram uma formação, me deram instrumentos para que eu possa estar discutindo do futsal amazonense aqui em Manaus. Então, eu acho que a gente está num grande embate ainda de como gestir, de como fazer, porque a ferramenta maior são as pessoas, e as pessoas nós temos. A nossa base, os nossos atletas, eles são o nosso tesouro e a gente não está conseguindo lapidar. Tem muitas fugas de atletas precoces, né? 7, 8, 9, 10 e 11 anos já fazendo parte de equipes fora de Manaus. Então é uma coisa que a gente deveria estar lapidando, apresentando e formando. Mas como o Sr. Mário falou, são ideias que podemos esclarecer aqui, colocar em xeque-mate, né? E dando sempre algum prazer a algumas pessoas, como o professor Iranildo e o professor Careca, que seguramente vão participar de outras lives. São pessoas que realmente falam muito de futsal aqui, falam muito de Careca e de Iranildo. Eles tiveram, ao longo da vida deles, um longo trabalho aqui, não só eles de formação, mas como o professor Ahmed, outros professores que dedicaram um pouco a sua vida, o próprio Valdemar Bahia, falecido, que deu a sua vida 100% ao esporte, né? Então a gente tem que sempre valorizar, sempre colocar em graus elevados quem luta em prol do futsal. Minha boa noite para vocês, sejam todos bem-vindos. Perfeito, pessoal. Olha, já tem muita gente conosco acompanhando, principalmente o pessoal compartilhando. A gente vai certamente ter uma live bem importante nessa noite de hoje, mas a pergunta principal que foi colocada em voga e principalmente para ser discutida é como o futsal amazonense pode voltar naqueles tempos de glória. E aí eu vou já começar pela pessoa que tem uma experiência muito maior do que nós, que é o seu Mário Sardinha. Como fazer para que nós possamos ter de novo o nosso futsal, aqueles tempos de glória? Deixa eu interromper o seu Mário rapidinho. Tem alguém que está conversando aí a conversa está entrando no microfone. É verdade. Quando for conversar com alguém... Isso. Quem não tiver fala, desliga o microfone. Tem uma setinha, um negocinho que você aperta e ele fica no vermelho. Deixa o microfone aberto só de quem está falando, que aí não tem problema nenhum. Né? Deixa eu ver se eu consigo fazer. No celular mesmo. Isso, eu vou fazer aqui essa. Isso. Eu vou fechar por aqui, inclusive o meu. Pronto, todo mundo devidamente bloqueado aí. Seu Sardinha, a palavra é sua, fique à vontade. Para destacar exatamente como nós fazemos para voltarmos aí a ter as glórias do futsal amazonense. Na realidade... Caiu o seu Sardinha, hein? Vamos lá. Deixa eu passar então a palavra para o Pica-Pau. Pica-Pau, fica à vontade, vamos esperar que ele volte. Isso é normal, a internet é cruel. Será que boicotaram ainda mais com essa Sardinha? movimentação de pessoas aí entrando e ligado. Quando ele ia falar, então vamos lá. Pica-Pau, com você, fica à vontade.
A gente teve uma live semana passada, né? Eu participei, o Maurinho também estava lá presente, então a gente já comentou algumas coisas, né? A gente vê que... Opa! De volta. Não sei que aconteceu alguma mercadoria aqui, eu não sei. É assim mesmo, seu Sardinha. A internet está sobrecarregada. Vamos lá. Não foi o que mexi, não. Volta a palavra para o senhor. Vamos lá. Tá. Fique à vontade. Pica-Pau, agora eu que vou te interromper. Tu estava falando aí, agora eu vou te interromper. Vou continuar a minha frase. Bom, pessoal, a minha opinião e a minha visão, né, como eu já tenho uma grande experiência, e eu acho que a gente tem que dividir isso aí com todos. Conhecimento, experiência, a gente não tem que guardar para nós temos que disseminar e procurar mostrar às pessoas como é que a gente deve continuar nisso aí. Eu vejo hoje muito difícil o nosso futsal ele voltar a ter glórias como antigamente, né? Porque hoje nós temos muito campeonato de bairro, muito campeonato de comunidade, alguma coisa, então... Porque antes nós tínhamos o nosso futsal tinha grandes glórias, grandes vitórias, grandes eventos, porque os atletas, a própria direção dos clubes, eles se dedicavam só àquilo, entendeu? Não tinha tanta coisa como tem hoje. Hoje você fazer um grupo homogêneo, um grupo coeso, para que você realmente represente bem o estado do Amazonas, que você represente bem a tua comunidade, é muito difícil devido a essa ocorrência. Então, hoje, o que nós podemos fazer? Se nós tivéssemos uma gestão na federação que pudesse realmente dar esse apoio, dar uma estrutura melhor para que os clubes realmente pudessem disputar, porque hoje você faz uma competição de 3 meses, uma competição de 2 meses, você vai treinar 4, 5 meses para preparar a tua equipe para jogar 2 meses, fica muito difícil. Então, aí você vai para uma competição qualquer dessa aí, você não consegue ter uma estrutura melhor, porque você disputou pouco. Por exemplo, nós estamos perdendo para Roraima, nós estamos perdendo para Rondônia, estamos perdendo para federações um pouquinho menor que a nossa, porque lá eles têm competições que têm 25 jogos, 30 jogos, 40 jogos por ano. A nossa federação aqui hoje, principalmente eu estou falando em termos da categoria principal, categoria adulta, você joga 12 partidas, no máximo 14 partidas por ano. Então, como é que você vai chegar numa competição nacional para enfrentar outros estados mais preparados? Porque você não tem aquela condição de você dizer assim, eu preparei meu time bem, meu time participou de competições nesse alto nível, você tem mais rodagem. Então, eu acho um pouco complicado. Se a gente não tiver uma organização melhor, de cima da gestão do futsal, que é a nossa federação, se os clubes, os dirigentes não procurarem conversar em termos de querer dizer assim, olha, nós vamos fazer uma estrutura assim, nós vamos ter que ter realmente esse alinhamento de todos, porque muitas vezes um puxa de um lado, outro puxa do outro, e a gente nunca não vai chegar ao consenso nenhum. Mas eu ainda tenho uma certa esperança com essa garotada que está chegando agora da base, a gente ainda tem condições hoje, você vai ter condições de conseguir fazer com que essa garotada realmente, ela tenha aquele amor, aquela vontade de jogar no clube. Hoje, se o cidadão não receber X valor, se o cidadão não oferecer alguma coisa, o cara não joga contigo mais. Antigamente, na época que... Eu tenho certeza, o Maurinho, o Pica-Pau só começaram a ganhar dinheiro quando foram para fora do estado. Eu tenho certeza, aqui eles não ganhavam nada. Então, aquela fase do amor acabou, pessoal. Acabou. Então, se você realmente, hoje a gente não voltar a ter um alinhamento e que os dirigentes eles consigam se unir para que a gente faça um futsal mais forte e que a federação realmente nos dê estrutura, nos dê condições para que a gente participe melhor das competições locais, nós vamos ficar levando ferro direto por aí. Vai ter uma vez ou outra que a gente vai conseguir lá na frente, porque todos os clubes ou as federações, hoje, por falta de patrocínio, por falta de recurso financeiro, não participam das competições nacionais, como foi a última competição nacional aqui da primeira divisão, que era para ter 9 federações, participaram somente 5. Então, quer dizer, você tem uma condição de você elevar um pouco mais
o nosso estado nesse ponto, mas é muito difícil, cara. É muito difícil mesmo isso aí. Essa é a minha visão. Não sei a visão dos outros. O que eu vejo hoje, é o que eu estou vendo, o que eu vivi no passado, o que eu vivi no presente e que eu visualizo o futuro. Perfeito, perfeito. Mário Sardinha, Ayrton Freire está dizendo que você é vizinho dele lá no conjunto Abilioneri. Vamos lá, Pica-Pau, continua aí, agora é a tua vez. Sardinha, só complementando aí que você falou aí, né? Eu me lembro que quando eu jogava, eu nunca deixei de jogar um campeonato amazonense por causa de R$20 ou 30 em campeonato nenhum. O meu foco era o campeonato amazonense, porque era onde eu via que era o êxtase, né? Era o máximo que um jogador... Não adianta você, não menospreciando nenhum campeonato, mas não adianta você dizer por aí que você foi campeão na Glória, no São Raimundo, no São Francisco, não sei aonde, e você nunca ganhou um amazonense, né? Então, eu não vejo dessa maneira. E hoje em dia, é aquilo que você estava falando, tem muitas competições, aí tem jogadores que não vai jogar pelo time, o Abilioneri, ou seja, qualquer outro campeonato amazonense, porque ele vai jogar um campeonato de bairro onde vão dar R$30, R$40 para ele, e até mesmo outras coisas, né, que a gente já sabe também disso. Perfeito. Então, eu vou passar a palavra para o Maurinho, por causa dessa experiência também em nível internacional. Maurinho, manda ver aí o que a gente pode fazer para dar uma reforçada e fazer com que esse futsal volte a ser vibrante, tenha muita gente na torcida, enfim, ser um campeonato forte para poder estar forte para disputar lá fora também. Na realidade, eu comentaria três alicerces para algumas mudanças, né? Eu, falando com o Pica-Pau outra vez, eu falei para ele que tem garotos com 9 anos que já jogaram em 11 times em Manaus. Tem garotos com 7 anos que já jogaram em 10 times. Então, não tem uma identidade que a gente possa falar que o garoto jogou, vamos dizer, na Abilioneri, dos 7 aos 15 anos. No PSC do Pica-Pau, que ele tem categoria de base, que jogou do início dos 5 anos aos 15 anos. São 10 anos de clube. Como eram antigamente nas tradições do clube, o próprio ABC foi um time muito formador, né? E tantos outros times, CIEC, outros times que tiveram em Manaus, e o Recanto da Criança é um time formador. Então eu falo assim, o garoto ter a identidade que joga naquele clube e ele consegue manter essa identidade até a juventude dele, com um treinador, com uma pessoa que segue ele. Agora, o garoto, como o seu Mário falou, joga 200 campeonatos em Manaus, ele vai passar por 200 pessoas com cabeças diferentes, comportamentos diferentes, e acabam causando uma confusão mental e social, principalmente cultural, à criança, que se eu não estiver aqui, eu estou em outro lugar. Sendo que o importante é ele criar uma identidade e falar, eu tenho que saber respeitar, eu tenho que saber honrar uma camisa, valorizar um grupo, né, amigos. E então, esse era um dos primeiros alicerces, a figura do pai, da família, manter uma tradição, um acompanhamento de um clube, seria o fundamental. O outro seria a renovação da administração da federação, mas não deveria ser comandado apenas pela federação, e sim pelos clubes, né? Nós temos muitos clubes aí que fazem por amor. O seu Mário Sardinha é um daqueles que tem o Abilioneri e gasta do bolso dele sem ter um retorno financeiro nenhum. Pica-Pau também gasta do bolso dele. Eles viram quanto é o custo de uma federação, jogar 2 categorias sem a ajuda dos pais, só fosse do bolso dele, ele saberia que ia ficar muito mais complicado, mas na categoria de base ainda tem muito pai que ajuda. Então, os clubes, eles se colocarem no lugar de clubes, né, dirigente no lugar de dirigente, porque são poucos os dirigentes aqui, muitos são... o dirigente, ele é treinador, é dono do time, ele é o roupeiro, é tudo aquilo ali, e ele não consegue identificar que a federação depende mais dele do que ele da federação. E esse toma lá da cá que existe dentro da federação até hoje, eu te ajudo porque você vai me dar o voto, acaba atrapalhando ainda o desenvolvimento do futsal, né? Porque nós poderíamos ter uma federação muito forte com tantos clubes que tem em Manaus. Nós poderíamos ter a chave ouro, a prata, a bronze
e com 20 times tranquilamente, como os outros são em outros estados aí. Nós temos um estado muito grande, muito amante de futsal, nós podemos ter várias competições ao longo do ano, e repetindo o que eu já falei outras vezes em outros canais, até com o próprio Pica-Pau, a criança jogar uma competição de 3 meses, passar o resto do ano, 9 meses, sem ter uma competição oficial pela federação, seria ideal que nós tivéssemos uma competição o ano todo, ao longo do ano, não aquela corrida de 3 meses, né? E o alicerce principal também seria a renovação dos árbitros, no qual, por interesse de alguns ou de outros, o Osanildo tem a informação correta, que nós não temos árbitros no quadro nacional, apitando a Taça Brasil, a Liga Nacional. Então, ao longo do tempo, nós fomos nos perdendo não só no fator competição, atleta e clubes, mas o entorno que faz parte do futsal, que é a arbitragem, que é a torcida, que são os pais, que são os amigos, e principalmente a parte principal, que são os patrocinadores. Sem patrocínio fica muito difícil de fazer futsal, mas quem gosta, quem ama, faz dar tempo para os corações e faz acontecer, nem que, como foi a competição esse ano do Sub-17 e do Sub-20, em um dia fizeram uma competição lá para dar o título ao campeão, porque não poderia ficar sem competição no Sub-20 e Sub-17, e acabou tendo a competição como se fosse um torneio em um único dia, e acaba estragando a imagem do futsal amazonense. Esse é meu ponto de vista. Perfeito. Vanildo, você foi citado, então tem direito aí ao comentário em seguida. Vamos lá, o que fazemos aí para melhorar esse nosso futsal, a despeito de tantos comentários a respeito? É verdade, eu ouvi o Maurinho falando, o seu Mário também. Tá bom meu áudio aí? Tá baixo? Tá bom demais. Tá bom. Perfeito. Aí eu notei duas palavras aqui pela fala dos meninos. Eu penso que é planejamento e apoio, né? É o que falta no futsal, né? Se a gente for falar nos tempos de glória, né? Os tempos de glória, época de ABC, antes dos anos 2000, e os tempos de glória depois, com o Mário Sardinha levando com o Abílio Neri a primeira divisão, o Amazonas, o Recanto levando na categoria de base a primeira divisão do Amazonas, o Ninho de Águia levando a primeira divisão com o feminino, né? Então, se a gente observa, na categoria de base são escolas. Como o Maurinho falou, é difícil de ter um menino de periferia ou de comunidade com mais de 2, 3 anos no mesmo time, né? Mas a escola consegue fazer isso. Então, na categoria de base hoje, nós vimos escolas participando dos campeonatos amazonenses. E no adulto, o Mário Sardinha foi o Abílio Neri que chegou no topo, levando lá o vice-campeonato, né? Lá em Brasília, né? Jogando contra o Peixe, levou o time o Amazonas para a primeira divisão. Mas isso foi uma exceção do Mário, porque não tinha apoio, não tinha planejamento, era tirando do bolso, o patrocinador, o Mário Sardinha, né? E aí, como o Mauro falou, a gente vê hoje, né, nessa situação muito delicada, eu também não estou vendo solução, nós teríamos que discutir, pensar, escrever e, de repente, chegar numa alternativa, né, para que a gente volte a ter o nosso tempo de glória. E na arbitragem não é diferente. Eu entrei para o quadro nacional em 2004, então de 2004 até 2011, 2012, vivi meu tempo de glória. Viajei o Brasil todo, graças a Deus, pela federação. Tanto é que hoje eu não critico, não falo da federação, porque a federação me projetou nacionalmente. Tenho muitos amigos pelo Brasil afora, pela arbitragem. Mas é isso que o Mauro falou, a gente não está... Hoje nós não temos uma equipe coesa de arbitragem na federação. Não podemos mais falar em árbitros de renomes na nossa federação, porque o pessoal saíram, porque o pessoal se incompatibilizou, então muitas pessoas saíram, e infelizmente a gente não consegue fazer aquela parceria de associação e federação como nos outros estados estão fazendo, né? Os outros estados hoje é a federação e a associação andando junto. Infelizmente a gente por nós não queremos, a gente ainda não conseguiu fazer isso aqui. Mas da arbitragem, e eu também vejo muito sobre isso, Marinho, não só pela federação, mas também pelos clubes,
eu estranho, os clubes não solicitam um árbitro para ir dar palestra, para ir falar para os atletas, porque o atleta ele precisa ser completo na parte técnica, na parte tática, e conhecer um pouco também da regra, da modalidade do qual ele pratica. Aqui em Manaus, eu posso citar um que sempre que tem alterações, me leva lá para eu dar palestra para os atletas, ele reúne os atletas, que é o seu Mário Sardinha. Gente, e eu faço isso com o maior prazer. Eu vou lá, 0800, eu não peço nada, eu não cobro nada. O Gilmar também, que não tem equipe, mas na faculdade sempre vai lá, o Zenildo, vai lá dar uma aula para minha turma lá na faculdade, eu vou lá para ele, ministro uma aula de regras, mas eu acho pouco, sabe? Aí quando chega na quadra, aí tem aquelas discussões de pais que não conhecem, de alunos que não conhecem, de jogadores, até mesmo de treinador que tem equipes, não é o caso desse grupo seleto, até mesmo de treinadores que tem equipes que não conhecem da regra e não sabem o que foi marcado, né? Qual é o custo que você tem de chamar um árbitro para ir lá ministrar uma palestra, dar uma pincelada nas alterações? Olha, nós tivemos alterações agora, né, que já entrou em vigor agora 1º/6, né? Então tem das nossas 17 regras, só não sofreu alteração a regra 9 e a regra 17. Todas as outras teve um item ou dois que teve alterações que vai entrar em vigor, que já entrou em vigor dia 1º de junho, assim que começar todas as competições, elas já vão estar valendo, né? Então, eu vejo muito por esse lado, né? Eu penso que nós precisamos ter um planejamento e precisamos ter apoio da federação, também, dos patrocinadores, das indústrias, das empresas, também, mas isso a gente precisa fazer um planejamento, fazer um projeto, para a gente ir com o pires na mão, buscar apoio por onde quer que seja. Perfeito. Tamar, você que é dessa nova geração de técnico de futsal, fique à vontade para as suas considerações. Tá, professor, antes de eu continuar minhas considerações, tem muitas pessoas perguntando aqui no nosso WhatsApp, no nosso Facebook, como é que eles conseguem para ver através do Facebook. Eles não estão conseguindo acessar pelo nosso perfil. Cada um perfil está compartilhado, então vai direto no nosso perfil lá de uma conta. Eu estou vendo aqui muita gente acompanhando. Estamos aqui com Ayrton Freire, Paulo Guedes, Juliana Sá, Regina Oliveira, Adriano Paes, Mumu Paulo, inclusive está dizendo que está mandando um abraço para você. Totonho Aleixo, nosso mestre de luta livre. Orleans Murilo, enfim, o pessoal está curtindo aqui, está entrando. Então o pessoal tem que buscar. Então o pessoal que está aqui nos assistindo aqui, o pessoal que está conosco, eles têm que compartilhar o seu perfil, correto? Exatamente, ou então entrar diretamente no perfil, né? De qualquer maneira, foi aquilo que nós combinamos. Cada um iria fazer o compartilhamento no seu perfil individual. Uhum. Professor Maurinho, tudo tranquilo? Todo mundo compreendeu, né? É assim, professor Gimacoto, dando ênfase aqui na sua pergunta agora, com relação a ser dessa nova geração de treinadores. Eu acho que a gente tem que estar sempre aptos a aprender. Eu, no início da minha carreira, eu tive a oportunidade de trabalhar com o meu amigo Josivaldo Lima dos Santos, que tem uma consideração, tenho um grande respeito por ele, que nem eu falei, e eu acho que a unificação, a união, ela é onde a gente pode conseguir chegar a voltar para o nosso tempo de glória. Infelizmente, hoje, né, a rivalidade de clubes, ela não está sendo uma rivalidade para o lado positivo. As pessoas pensando muito mais em uma camisa do que pensar no crescimento da modalidade dentro do estado. Hoje, se você vê um time sair para disputar uma competição lá fora, um brasileiro, muitos clubes que estão aqui, que participam da Federação Amazonense de Futsal, eles não estão torcendo para o clube, eles estão torcendo contra o clube, eles não estão torcendo para o trabalho. Então, fica muito complicado ainda de conseguir trabalhar dessa forma, porque não existe unificação, existe pessoas querendo ser melhor do que um, querendo ser melhor do que o outro, e esse não é o caminho que a gente vai conseguir chegar para a gente conseguir voltar aos tempos de glória. O seu Mário Sardinha, que citou bem 40 anos de história, em 40 anos de história, se a gente for notar o que o seu Mário Sardinha investiu, dá para ele ter comprado carro, casa, sítio, muita coisa investido dentro do futsal, mas assim, dá orgulho para a gente da nova geração conseguir se espelhar e ver a gestão que o senhor Mário Sardinha tem à frente do Abilinério, porque realmente é uma gestão, e para quem conhece o futsal amazonense, sabe que um dos maiores gestores que tem dentro do futsal é o senhor Mário Sardinha com a Abilinério, tanto que é 40 anos à frente do Abilinério e é 40 anos de conquista, né? 4 vezes campeão consecutiva, é uma trajetória de trabalho. Hoje, se a gente for falar de referência de equipes que está chegando na final do adulto, a gente cita diretamente o Abilinério.
entendeu? E passa por um período também de pessoas que têm identidade, porque, quer queira sim, quer queira não, nós estamos muito carentes de jogadores que têm uma identidade com o clube, jogadores que nem o Josivaldo falou, que nem o Maurinho falou, hoje eu conheço criança que começou comigo na base e já está no seu 6º clube, não se tem uma identidade. Por que não se tem uma identidade? Porque ainda não se tem a conversa com os pais, de os pais pensar que o atleta ele já é craque, já pensar que o atleta já foi feito, o desejo do pai que não foi cumprido de ser jogador, ele deposita todo em cima da criança, entendeu? Deposita todo em cima da criança sem ter conhecimento e assim a gente não consegue voltar para os tempos de glória. Taxas muito altas. Hoje a gente consegue ver na nossa Federação Amazonense equipes que não têm CNPJ participando de campeonato, como equipes convidadas. Certo? E aí, quando vai para uma competição lá fora, não se leva uma identidade. Tem que estar associando o nome do clube a um outro que tem CNPJ. Então, a falta de gestão, não somente da federação, mas também fica falho também a falta de gestão dos clubes, ela complica para a gente voltar aos tempos de glória. Hoje eu tenho uma dúvida, seu Mário Sardinha, Josivaldo, Maurinho, se a gente tem torcedores ou se a gente tem telespectadores. Porque nos tempos de glória do futsal amazonense, as pessoas iam porque elas tinham a certeza que ia assistir espetáculo de futsal. A grande maioria das nossas competições de futsal está acabando em porrada. Graças a Deus que agora parou. Mas competição da base acabando em porrada. Competição do adulto tendo porrada. De que forma é que a torcida ela vai voltar? Aí eu pergunto, será que é torcida ou se é telespectadores que estão indo? Porque teve agora, o seu Mário Sardinha teve uma competição dentro do Renê, né? E foi a Copa do Brasil, se eu não estou enganado, seu Mário. Acho que foi a Copa do Brasil que teve, então, aconteceu dentro do Renê e pouca gente esteve lá presente. A falta de divulgação e outra, professor, nós estamos no caminho certo, sim. O futsal amazonense tem conseguido mais glórias, embora toda essa situação que puxa para trás a carroça, mas o futsal amazonense tem conseguido mais glória do que o futebol de campo. Agora que o Manaus conseguiu acesso à Série C, mas o futsal amazonense já tem conseguido colocar o nome do Amazonas na elite quando participa de competições. Tem feito. Agora a Tunalusa, né, com o pessoal do Guerreirinhos, eles conseguiram um vice-campeonato, né? Nós com o Recanto, numa competição escolar, nós conseguimos ganhar uma regional em cima de Brasília, entendeu? Certo que Brasília não tem um histórico muito grande no futsal, mas nós conseguimos. Nós hoje estamos parando nas equipes do Norte, certo? E com a estrutura que a gente tem aqui, dá para a gente fazer competições, dá para a gente estar trabalhando com o atleta para que o atleta tenha identidade. E a gente conseguir formar. Para a gente conseguir voltar ao tempo de glória, a gente precisa que os atletas também eles tenham uma identidade. Mas isso vai muito da gestão de quem está dirigindo as equipes. Vamos lá, pessoal. Eu consigo desligar os microfones de vocês, mas não consigo ligar. Sardinha, e aí aos demais colegas que estão conosco nessa live, enquanto vocês falavam aqui, eu pensava na seguinte proposta, na seguinte hipótese, né? Eu penso que o futsal, como o handebol, como o atletismo, são as modalidades da escola. Eu penso que a escola tem uma contribuição muito forte na formação da base. É fundamental que nós tenhamos um futsal muito bem estruturado nas escolas, sem a preocupação da competição em si, até porque eu entendo que o esporte escolar ele é para que as crianças possam participar e, claro, o profissional que lida com a modalidade, ele vai ter o olhar competente para pensar este garoto ou esta garota e colocar nos clubes. O que vocês pensam disso? É possível pensar nessa perspectiva? Começamos aí com o Sardinha. Vamos lá, Sardinha, na mesma sequência. Só precisamos que tu ligue o teu microfone aí, Sardinha, por favor. Na tela, Sardinha, na tela tem um microfonezinho. Toca em cima. Vou chamar minha assistente. Microfone. Agora. Já foi, vamos lá. Já deu. Beleza. Já deu? Ok. Eu tenho que trabalhar aqui com o meu assistente. Aqui, mano. Obrigado. Ter assistente. O único que tem assistente aqui sou eu. Pô. Pois é. Bom, eu vejo certo, a forma que realmente você tem que
trabalhar na base, as escolas, realmente, eu concordo, é muito importante que a gente faça isso e que a gente tente incutir no garoto que ele crie essa identidade, né? Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, eu tenho atletas hoje no meu time que estão há 15 anos comigo. Então, isso o garoto criou uma identidade no passado, né? Você tinha condições de levar o garoto, conseguir convencer ele aqui e formar com que ele realmente conseguisse criar amor pelaquela camisa. Hoje eu tenho 6, 7 jogadores que estão nessa idade, entre 10 e 15 anos jogando comigo, entendeu? Isso, para mim, é um motivo muito grande de orgulho, entendeu? E acho que hoje, se a gente conseguisse realmente fazer o esporte educacional, o esporte nas escolas, e voltasse a ter, porque toda escola tem uma quadra de futsal, pô. Você não tem um campo de futebol, você tem uma quadra para você disputar o futsal, disputar outra modalidade de quadra. Então, eu acho que passa por aí. Se você realmente conseguir fazer com que a gestão da escola, os professores realmente consigam fazer, porque hoje a gente vê, muitas vezes, são professores desmotivados, professores que ganham pouco, que não ganham o suficiente, ele tem que dar aula em 3, 4 colégios para ele realmente sobreviver. Então, quer dizer, ele vai para lá cumprir horário. Quer dizer, hoje você não tem, o professor não vai lá para dar aquela aula por amor, é muito difícil. Eu, na minha visão, eu vejo com uma certa dificuldade, né, que a gente realmente consiga fazer, que a escola seja o centro de atenção para você formar grandes valores, que você realmente consiga colocar do esporte educacional o esporte da quadra feito através da federação. Essa é a minha visão. Josivaldo, vamos lá, Pica-Pau. Mano, é o seguinte, né? Quando a gente fala de escolas, como o senhor Sardinha falou, o futsal é a modalidade com mais federados no mundo inteiro, não é Brasil, não, mundo inteiro, né? Porque justamente qualquer colégio, qualquer praça tem uma quadra de futsal e não tem um campo, né? Vamos lá para as escolas. Eu me lembro bem que o Palas Antenas entrou forte, firme e forte, né, na formação de atletas de patrocínio, atleta que iam pegar na porta de casa e era deixado na porta de casa após o treinamento, tinha sua merenda, tinha seu material, tinha tudo, né? E aí, eu não sei quem foi aí, uma juíza, não sei de onde foi que essa mulher apareceu, ela achou que, por dar uma bolsa de estudo para um atleta estudar num dos melhores colégios de Manaus, era tipo trabalho escravo, foi a palavra que ela usou, né? E com isso, ela conseguiu acabar com algumas escolas que estavam investindo alto na categoria de base, né? Marta Falcão, Palas Atenas, né? Adalberto Vale. Adalberto Vale, estavam investindo bem nessa área, né? Que é como o seu Sardinha falou, lá no Palas, quando eu cheguei, né? Eu cheguei da Espanha em 2013, eu assumi lá no final do ano, já pegando o início de 2014, tinha atleta que tinha começado lá com 6 anos no clube, estava lá, e eu dei uma continuidade, né? Isso aí é o trabalho que o Maurinho também relatou antes, que é aqueles alunos, ou aqueles atletas que não têm. O atleta, ele está em 6, 7 times, né? E eu já falei no outro dia que lá no PSC, a única situação que eu dou autorização para atleta que é do PSC jogar em outro campeonato ou outra equipe é futebol de campo, porque nós não temos futebol de campo. Mas mesmo assim, eu ainda procuro restringir de vez em quando, né? Mas futsal, nenhum atleta do PSC joga por time nenhum. Se ele é PSC, ele é PSC, né? Já cansei de dispensar pai querendo levar para jogar em campeonato de Glória, São Raimundo, Alvorada, não sei o quê. Esses campeonatos que vão levar você a nenhum lugar, né? Tanto é que o PSC ele participa de 2 competições aqui em Manaus, que é a Liga Amazonense e a Federação Amazonense, né? São nossos 2 objetivos que nós participamos aqui. Antigamente a gente entrava muito campeonatos de bairro, mas a gente via, como falaram aí, a desorganização, nenhum planejamento, não tinha nada, entendeu? Qualquer pessoa se colocava a fazer um campeonato, os árbitros que apitavam as partidas eram da beira da quadra, sem conhecimento de regra nenhuma, né? Isso, muitas das vezes, e eu estou falando categorias de 9 e 11,
são crianças de 7, 8 anos, e você via algumas confusões, algumas agressões por parte de pais a árbitro e tudo isso, né? Então, eu sempre digo, você dá uma bolsa de estudo para um aluno, né, coisa que eu nunca tive, né, essa oportunidade, e aí uma juíza dizer que era trabalho escravo, que a gente estava usando os meninos como trabalho para divulgar a escola, né? E aí, assim, a categoria de base é totalmente esquecida. Eu me lembro que eu fui numa reunião antes da eleição da presidência da federação anterior, né? O seu, não me lembro o nome dele agora, que até não está mais aqui em Manaus. Por favor, me ajudem aí, o Tarcísio Anchieta. Isso, ele sacou lá o planejamento, ele sacou o planejamento só do campeonato adulto, né? Os planos deles eram só para campeonato adulto e sub-20, né? Eu não vi o interesse nenhum em nenhum momento pelas categorias de base. Assim, o nosso futsal, ele tem tanto na organização que melhorar muito, mas essa categoria de base é importante para formar nossos atletas, né? Para quando chegar num determinado tempo, eles estarem preparados para representar seus clubes ou ser chamado pelo um Abílio Neri, pelo um Alvorada, né, na categoria adulta, e representar essas equipes. Mas depois de eles seguirem a caminhada inteira num clube, né? Eu não posso, 2015, estar no Pala, 2016 eu estou no Adalberto Vale, 2017 eu estou no Recanto, 2018 eu estou no Dom Bosco. Aí você me diga assim, qual é o fundamento que um atleta desse, que formação ele vai ter? Quando surge a oportunidade de ir para fora, chega lá, é o famoso aqueles carrinhos de parquinho, bate e volta, né? Porque a gente estava até falando, eu e o Maurinho outra vez, a gente chega lá, os treinadores, eles contratam jogadores adultos, eles não têm a paciência de estar esperando o cara render, não. E aí tem muitos que jogam com aquele fundamento que não aprendeu, pensa que o futsal alto nível é pegar a bola e querer resolver sozinho, e está totalmente enganado, é todo tático, né? Todo esquema tático. Tem uma série de coisas que evidencia isso, né? Então, eu digo assim, eu falava até para o Maurinho, pessoal, quem estiver me escutando aí, dos treinadores, isso não é soberba, não, viu? Isso não é soberba e nem falta de humildade, não. Às vezes não é porque a pessoa anda com uma sandália havaiana que ele é humilde, não. Mas eu sempre digo, ninguém para perguntar aqui para mim, para o Maurinho, que são jogadores que tivemos a experiência de jogar em alto nível, o Maurinho tanto no Brasil e eu também fora e o Maurinho fora, ninguém vem perguntar para nós, entendeu? E eu sempre digo que o esperto foi o Itamar, que grudou em mim, tentou aprender, melhorou, conheceu coisas novas. O resto criaram, assim, um orgulho, que tem uns que não me podem nem ver. E, ao contrário, quando eu cheguei, eu vim com muito material para ajudar todo mundo, aqueles que quiseram aprender, que quiseram ajuda. Mas a maioria me tomou como um rival à morte, entendeu? Então, assim, falando de federação, eu fui, na época do Tarcísio Anchieta, perseguido, massacrado. Eu me lembro que tive que recorrer até liminares para derrubar complô de vários clubes contra mim, né? Então, seriedade eu não via nenhuma, entendeu? Porque eu nunca vi 2 ou 3 treinadores de outro time reuniram e eles indicarem a punição de um outro companheiro, entendeu? Então, é assim, mais ou menos, só para vocês terem uma ideia de como funciona. Perfeito. Olha, agora parece que o pessoal conseguiu agora compartilhar. Nós já estamos aí com mais de 30 pessoas assistindo. Está conosco o Gel Silva, o Ayrton Freire lá de Coari, Silva Santana, o Haroldo Magalhães do Couto, Anísio Santos Aníbal, Leonardo Nogueira. Maurinho, essa fala do Pica-Pau, ela é marcante justamente por causa da experiência de vocês, né? É fundamental esse intercâmbio. Sem intercâmbio não dá para fazer nenhuma modalidade. Imagina o futsal que precisa trabalhar sempre, melhorar sempre, porque as coisas mudam com muita velocidade. É verdade. Eu tenho também um amigo meu de Curitiba seguindo ali, é meu compadre, padrinho do meu filho, tá seguindo a gente lá de Curitiba. Mas é o nosso grande embate aqui
no esporte amazonense. Eu não vou falar só do futsal, mas eu vou falar de todos, porque nós estamos com uma defasagem em quase todos os esportes, e a nossa Secretaria de Esporte, ela ajuda pouco, quase nada, né, no desenvolvimento do esporte, porque hoje o Amazonas, ele poderia ser melhor representado, como falaram alguns de vocês aí, ele poderia ser melhor representado se levasse a força máxima às competições nacionais, né? Acontecem que algumas equipes elas acabam trocando os pés pelas mãos, aí algumas elas faltam até com um pouco de ética, né? Ética moral, quando precisa de um jogador de uma outra agremiação e acaba trocando os pés pela mão, falando diretamente com o jogador. Eu acho que, como eu falei no início, não é só a federação que tem que melhorar, né? Culturalmente, os dirigentes eles deveriam fazer um trabalho. Quando eu fui candidato a presidente da federação, eu coloquei dentro dos meus planos fazer cursos, né, para dirigentes, treinadores, arbitragem, para que tivesse um conhecimento maior daquilo que é o poder de ser um dirigente, um jogador e um árbitro, né? E quando acontece alguns fatores, principalmente de participar de uma competição nacional, o dirigente liga diretamente para o jogador, convidando ele para vir jogar numa outra equipe. Eu, dirigindo a Birjunelli ano passado, eu tive um problema que o nosso goleiro ele não pôde jogar as finais do campeonato porque simplesmente ele foi transferido para outro clube sem que nós soubéssemos, mas como a gente tem uma ligação um pouco mais direta e honesta com as federações, a gente acabou solicitando dentro da CBF e ele tinha sido transferido e nós, por ética e valores, não fizemos jogar. A federação simplesmente falou que ele poderia jogar, mas não fez uma declaração, não deixou uma carta de autorização. E regularmente ele não poderia jogar, como outros jogadores jogaram e não poderiam ter jogado. Então, são coisas que acontecem dentro do futsal amazonense que isso não se chama desorganização, isso se chama má fé. Porque desorganização é não saber que alguma pessoa está jogando irregular. Dentro da própria competição, esse ano, também estava pela Série Prata, pelo Aningal, não teve finais, porque um time levou 2 WO e simplesmente a competição, na competição disse que se o time pegar 2 WO é eliminado automaticamente. Ele tá na final do Campeonato Amazonense Série Prata. Então, são coisas que não dependem também só de clubes ou só de dirigente. Às vezes, também tem o atleta, tem vários fatores que tem que ser revistos, né? Porque muita gente pregando palavras bonitas, falando coisas bonitas, mas a ética deles termina quando eles têm que vencer, ou vencer de qualquer jeito, né? Então, o esporte, eu, Pica-Pau, Itamar, somos professores de educação física, a gente trabalha com crianças, e quando você transmite valores, e depois você faz diferente, depois como é que a confusão que a gente causa na cabeça de uma criança, se nossas palavras não condizem com aquilo que a gente faz, né? Se o Mário é um daqueles que a gente briga direto discutindo sobre valores, ele fala, não tá assim, não vai jogar e pronto, entendeu? Perdemos a competição, não chegamos nas finais, que nosso objetivo era chegar nas finais, a gente acabou saindo antes, não pelo fator de nosso goleiro não ter jogado, mas pelo fator que, como o seu Mário falou, tem outros meios que principalmente o interior hoje, ele é muito mais atrativo, que dá um recurso financeiro para o jogador, e então acabam afastando os atletas, principalmente aqui de Manaus, de treinamentos, de compromissos, né? E eles acabam imigrando para o interior, onde hoje os campeonatos eles estão dando uma premiação e uma quantia maior para o jogador, sendo que aqui em Manaus eles, como era o nosso início, meu e do Pica-Pau ali, nós jogávamos por um caldo de cana, um pastel ou amizade, e íamos, sem faltar nenhum treino, íamos para competições. Tanto que
Eu e o Pica-Pau, nós saímos por nossos valores, nossos méritos, treinamos pra caramba, demos a canela e a cara a tapa, fomos arriscar nossa vida lá fora, e hoje nós somos vencedores, independente de ter levantado o troféu ou não, e nós somos vencedores porque meu sonho, eu acho que o Pica-Pau também realizou o dele, mas o meu sonho era chegar a nível profissional, jogar com grandes jogadores, isso eu fiz, e isso é o sonho de qualquer criança. Você pergunta para um garoto aí onde você quer jogar, ele quer jogar em grandes clubes, ele quer sair de Manaus, ele quer sair pelo mundo afora, mas nós temos que ter um começo de qualidade, né? E o começo de qualidade tem que ser com pessoas de qualidade. Nós temos muitos treinadores bons aqui, mas falta um pouco mais de preparação. Como eu falei para o Pica-Pau outra vez, eu e o Pica-Pau, a gente acordou, treinava 2 períodos, vivia só de futsal. Não tem nenhum treinador em Manaus hoje que tenha a vida que eu e o Pica-Pau tivemos, nenhum. Não estou tirando mérito de ninguém, mas nenhum treinador entre eu e o Pica-Pau, se amanhã o Marcelo Madonna parar de jogar, outros jogadores que estavam fora, o próprio Nilo, que está fora também, mas aqui em Manaus, hoje na atualidade, eu e o Pica-Pau somos uns daqueles que vivemos a parte profissional, vivia do futsal, almoçava e jantava futsal, então nossa experiência é muito grande. E eu acho que quando me perguntam e quando querem, eu treino vários times em Manaus, vou lá, do norte, do na leste, na sul de Manaus, me chamam, vou lá, dou treino, faço ensinamentos, porque eu acho que é fundamental a gente divulgar o futsal, é fundamental a gente fazer com que a modalidade cresça, e só vai crescer se nós mesmos nos empenharmos a fazer por onde isso acaba, né? Perfeito. Zanildo, eu vou pedir para que o Itamar responda essa pergunta que eu propus. Eu, na verdade, fiz uma provocação a respeito do esporte de base, mas eu quero que você já comece a pensar em como a arbitragem, e eu tenho esse conhecimento também, como a arbitragem pode ajudar nesse processo. Então, Itamar, fala aí, a questão do futsal de base, a escola, o esporte escolar, enfim, eu queria que você tratasse dessa questão. Falando diretamente sobre o futsal de base, parabenizar as pessoas do interior que estão assistindo, porque o interior ele é um celeiro de muitos atletas muito bons, tanto na base quanto no adulto. Temos amigos de Manaquiri, Parintins, o Candinho, que está fazendo um belo trabalho no Careiro Castanho, que são trabalhos voltados para o desporto escolar. O Zinho, que já foi campeão brasileiro da 3ª divisão, mas foi campeão brasileiro, fazendo o trabalho lá em Parintins. O professor Zenildo conhece a luta, conhece o trabalho que ele tem, voltado para o trabalho. Então, se para a gente aqui dentro de Manaus já se é difícil de fazer futsal, imagine no interior. Então, a gente tem muito treinadores qualificados do interior que realmente também fazem dar triplos corações para conseguir desenvolver a modalidade do futsal. E hoje a modalidade de futsal escolar como o seu Mário Sardinha falou, 1, 2, 3 escolas para o professor conseguir fazer uma renda melhor, conseguir ter um salário melhor, e quando ele chega na quadra de futsal, que toda criança, que todo adolescente que chega no futsal, chega na quadra da educação física, ele quer jogar futsal. Hoje ele não escolhe outro tipo de esporte, né? O professor senta na cadeira, joga bola, rola, e ali na escola, onde era para ter iniciação esportiva, onde era para ter o conhecimento do que era o futsal, do que era o esporte, e eu não vou falar só de futsal, vou falar de outras modalidades, acaba se tornando vazio. Então, pela essa falta de valorização dos profissionais de educação física também, até cito diretamente, o nosso conselho ainda é pouco atuante, o CREF. Eu acho que o professor Maurinho, o professor Josivaldo concorda comigo nessa situação, no qual nós pagamos anuidade, né? A anuidade é alta, uma anuidade de R$560 se for integral, mas que pouco atua pela gente, entendeu? Então, deveria sim também o conselho trabalhar junto ao futsal. O conselho deveria trabalhar junto conosco dentro do futsal, tanto no rendimento escolar, quanto nesse alto rendimento do que a gente está falando. Então, não tem como a gente pensar em falar em base se a gente também não trabalhar com o nosso conselho ao nosso lado, entendeu? Sobre a situação dos pais, conheço o Maurinho, conheço o professor Josivaldo, que trabalham diretamente, e a gente sabe qual é a relação deles com os pais. A gente já sabe qual é a forma. Eles falam a linguagem no qual os pais vão ter que entender. E hoje é um pouco complicado para a gente fazer um trabalho, que nem eu já tinha falado na minha primeira fala, porque os pais ainda acreditam que a criança, entendeu? Ainda acredito que a criança, ela já é o Neymar, que nem o professor Marinho sempre fala nas preleções dele,
Mas quando a gente fala de esporte escolar, o Recanto, a gente oportuniza crianças, entendeu? Mas o professor Maurinho, agora que está um pouco mais perto da gente, ele sabe, entendeu? Acontece as dificuldades, as pessoas olham para o outro olho, a gente socializa, entendeu? A gente procura entender principalmente uma parte bastante importante dentro do futsal de base, que é a parte mental. Hoje, nossos atletas estão muito carentes da parte mental. Hoje, o atleta ele não consegue ter foco, é o que a gente fala de identidade, e a gente também está falando de futsal escolar. O futsal escolar, que a gente está dizendo, ele não consegue. O professor de educação física que vai conseguir fazer o futsal, ele coloca 8, 10 meninos dentro do carro dele em dia de jogos, gente. Coloca 8, 12 meninos dentro, é ele que ajeita equipamento, é ele que ajeita água, não tem material esportivo. Quem trabalha dentro das escolas pública, entendeu? Sabe que não tem material. O professor Zenildo trabalha dentro da escola pública, ele é sabedor disso. O professor tem que comprar a bola, o professor tem que comprar o colete, o professor tem que mandar fazer o equipamento. Então, falta também políticas públicas voltadas para o incentivo do futsal dentro das escolas, né? Hoje, nossas crianças, se você for dentro de uma escola, elas não conhecem o clube de futsal que tem dentro do estado do Amazonas, gente. Ela não sabe quem são os clubes que disputam a primeira divisão do Campeonato Amazonense, ela não sabe quais são os clubes de base, então elas não têm conhecimento da modalidade de futsal. O que elas conhecem de futsal é o coletivo, é o rola-bola que acontece lá dentro. Então, precisa ter essa cultura também de levar o futsal para dentro das escolas. Eu acredito que a gente levando o futsal para dentro das escolas, com apoio de políticas públicas, eu acho que a gente vai conseguir dar o grande passo no futsal amazonense se a gente apresentar para as crianças também o que é o futsal, entendeu? E pensar no futsal não com o intuito somente de ganhar, pensar no futsal escolar só com o intuito de querer ser campeão, mas a gente deixa da parte principal, que é a formação do caráter da criança dentro da escola. Isso é uma parte primordial que a gente tem que trabalhar dentro das escolas, é a formação do caráter, porque é 1 de 1 milhão que vai conseguir ser jogador, mas a gente vai sair com um papel, né? A gente vai sair com um papel muito importante, com certeza, que é a gente saber que o futsal, saber que a modalidade que a gente escolheu, né? A profissão que a gente escolheu, ela vai fazer uma ponte, que nem eu sempre digo, uma ponte que vai ligar o esporte escolar, a formação do caráter. E essa criança, esse adolescente poder dizer um dia, eu joguei futsal, eu fui treinado por Ciclano, por Beltrano, e eu descobri o que era o esporte. Eu não consegui ser jogador, mas eu consegui ter a formação do caráter. É conseguir emancipar os nossos atletas, nossos alunos dentro das escolas, eles têm que ser emancipados. Hoje é difícil a gente conseguir ter um feedback. Nas aulas teóricas não existe um feedback com os alunos. Então, o futsal escolar, que nem o seu Mário Sardinha colocou aqui, ele é o início, entendeu? Porque a formação, que nem o Pica-Pau está falando, ele está correto. É do PSC, é do PSC, ele está criando uma identidade. Mas só que aqui as pessoas não respeitam a identidade. Você faz a formação do atleta, você começa com a criança de 7, 9 anos, daqui a pouco aparecem os donos. Eu sempre falo, atleta não é propriedade particular de clube. Aí só que tem gente que se intitula, não, eu fui formado, o atleta quando começa a despontar, quando começa e tem oportunidade, começa a engajar lá fora, aparece um monte de gente que diz que formou. Tem um monte de gente que diz que foi o cara, não foi. Não foi nas escolas, não foi nos campos de terra batida, não foi nas quadras comunitárias, porque, gente, quando a gente fala de esporte escolar, a gente também fala que um dos movimentos que muito revela atletas, que são os projetos comunitários, que são também parte primordial na formação do atleta. Então, essa é a minha conclusão, doutor Gilmar Couto. Beleza. Zenildo, deixa enquanto você vai pensando nisso aí, eu quero lembrar que o Leonardo Nogueira entrou depois dizendo o seguinte: sinto falta dos mestres Iranildo Alves e Ivanildo Alves. Ivanildo foi meu aluno nas discussões sobre o futsal amazonense. Eu falei no início, é a primeira discussão, pelo menos que eu estou como mediador, estamos trocando ideia a respeito, certamente serão convidados. O Josué, que é de Curitiba, Josué Ferreira Alves, obrigado pela presença. Denis Fabrício, parabéns a todos os professores. Né? O Josué está destacando essas dificuldades aí, parabéns pelo esforço. Leonardo Nogueira diz que tem admiração. Bruno Saboia está conosco, André Andrade está conosco, enfim, o Maurinho está trocando uma ideia com o Josué. Mas, Zenildo, vamos lá. A arbitragem ela é fundamental em qualquer lugar das nossas vidas. Arbitrar é importantíssimo. Como fazer para que a arbitragem tenha um papel importante nesse crescimento também do futsal amazonense? Pois é, Gilmar. Estava ouvindo a fala de todos os meninos aí e eu fiquei aqui me encucando, antes de responder a sua pergunta, fiquei encucando aqui ao Pica-Pau, ao próprio Itamar. Por que a maioria dos meninos que jogam futsal
sai daqui para jogar futebol de campo. Ou joga 1 ano, 2 anos aqui e vai fazer teste no Fluminense, vai fazer teste em times de futebol de campo e não de futsal. Será porque é questão financeira, é questão do patrocinador, de apoio, o menino que descobre, né? Então é um ponto de interrogação que eu estava imaginando agora vocês falando aqui. E daí eu estava também pensando do desporto de escola, né? E eu, dos 3 aí, do Maurinho, do Pica-Pau e do Itamar, sou o único que trabalha numa escola estadual e municipal, então eu não sou da particular, né? Então eu tenho essa vivência, eu não sei se o Pica-Pau, e eu também estava pensando nisso, não sei se os atletas do PSC são de escolas particulares ou são da periferia, são de bairros, são das escolas públicas e municipais, né? Porque também tem muito talento nesses locais, né? Não é só na escola particular, não, né? Infelizmente a escola particular tem digamos assim, tem um domínio maior desses meninos para montar o seu Grêmio, montar a sua escolinha, e daí a gente tem vários, aí posso citar o Recanto, né, o Antigo Palace, o La Salles, e várias escolas, e então daí, mas nas escolas públicas, né, na qual eu participo, e como o Itamar falou, das dificuldades que a gente tem, a gente ainda consegue descobrir talentos. Infelizmente, a gente não consegue desenvolver o desporto, propriamente dito, dentro da escola, porque a gente tem uma horinha de educação física, ou então a gente tem que ir à noite ou no outro horário para ministrar a aula para os meninos de desporto. Mas, voltando para a arbitragem, nessas categorias de base, é aquilo que eu falei para você. Quando eu ainda estava com o seu Reis, eu aprendi muito do Reis dizendo assim, em categorias de base, o árbitro, ele não é só um árbitro, ele é um instrutor daquela criança, né? Muito embora, na hora que a criança está jogando, não dá para a gente ficar dando aula para ele de como é a regra. Fica difícil. Imagina eu pegar uma arbitragem do time do Pica-Pau, que conhece, que já instruiu os alunos dele, com um outro time que o professor não tem conhecimento. E daí eu vou estar parando o jogo toda hora para estar ensinando o outro time, e com isso eu estou desfavorecendo o time do professor, digamos, do Pica-Pau, que tem o conhecimento. Mas a gente pode fazer esse trabalho de conhecimento com as equipes de categoria de base, de escola, levando a orientação, dando as palestras, ensinando as regras para o menino, como eu falei anteriormente. Tem atleta no adulto que não conhece totalmente a regra da modalidade, gente. E aí imagina na categoria de base, né? Imagina as crianças com menores idades, né? Inclusive, uma dessas alterações agora da confederação, ela vem restringindo o tamanho de quadra para a categoria de base, ela vem restringindo a altura da trave, né, para a categoria de base, para a criança. Imagina botar uma criança de 9 anos numa trave de 2 metros de altura, né? Então, hoje, a confederação já vem, está na nova regra, a altura da trave, o tamanho da quadra para essas crianças. Não dá para um menino de 9 anos, de 8, 9 anos, jogar no Casimiro de Abreu, gente. A quadra é muito grande para eles, então é pular etapas, e a gente, em categoria de base, a gente tem que viver com a criança todas as etapas, né, para ele chegar lá no adulto do Abílio Neri, do Atuna, sei lá onde quer que seja a competição, a equipe que ele for participar. Mas ele tem que viver as etapas, não dá para ele jogar numa quadra de 40 por 20 com um menino de 9 anos, gente. Ele tem que jogar numa quadra menor, ele tem que jogar numa quadra de 24, de 26, por 17, por 18 de largura, né? Então, a arbitragem, eu vejo, né, infelizmente, são pessoas e pessoas, né? Nem todos os nossos árbitros têm informação, mas, graças a Deus, eu nunca tive problema com ninguém dentro de quadra, com jogador ou treinador, né? Muito embora o seu Mário me chame de Alibaba, né, seu Mário? Mas o Alibaba não faz nada, são os 40 ladrões que roubam. O Alibaba não rouba, né? Então, graças a Deus, eu entro na quadra para fazer esse trabalho de orientação, de conscientização e aplicar a regra que é devida, né? Eu sempre digo, quando eu chamo os 2 capitães, o espetáculo é de vocês, a gente está aqui para intermediar o que vocês infringirem da regra. Ninguém está aqui para inventar. Vocês querem que vocês joguem futsal. Mas, então, eu vejo a arbitragem dessa forma. A gente precisa montar e fazer aquilo que eu disse no início, o planejamento. E vou lá dar palestra, assim, para as categorias, para as equipes de todas as categorias, quem quer que seja, do adulto ao sub-7, ou sub-9, por aí afora. Perfeito. O treinador José Vande Rojas Leite está conosco, Bruno Saboia parabenizando aqui a live, Wagner Viana também, Laércio Lima dizendo aqui que nós falamos de 2 caras que são referência no futsal amazonense, né, que é o Ivanildo e o Iranildo, sem menosprezar ninguém.
Anderson Jurema, que é Juan, capita do PSC, está assistindo a live. Thales Braz também está conosco. E a Dulce também está conosco. Quem está vendo certamente é o Neto. E o Gel Silva também conosco, o Denis Fabrício da mesma forma. Agora, o Ozenildo falou de uma coisa aí para todos os envolvidos com o futsal, começando pelo Sardinha. As regras com essas alterações, elas vão... O que vocês acham? Melhora ou piora? Porque nós teremos que fazer adaptações. Quadras menores, traves menores. Como fazer isso em locais que, às vezes, nem isso dá para fazer com as quadras regulares. Então, o que vocês acham? Sardinha? É bem complicado você fazer aqui em Manaus, assim, de imediato, porque você não tem local para você... Onde é disputada as competições oficiais René Monteiro, Vila Olímpica e a Arena Amadeu Teixeira. Então, fica bem difícil você conseguir fazer essa adequação de imediato, né? Acho que teria que ter um estudo melhor para que a gente realmente conseguisse fazer com que fosse adaptado, porque realmente eu sempre achei complicado você colocar uma criança de 7, 8, 11 anos para jogar numa quadra de 20 por 40, pô. Não tem sentido, não tem muita lógica de que você consiga fazer realmente o futsal, porque se vai pegar um garoto já é mais... Ele é mais bem nutrido, ele vai pegar uma bola, chutar no meio da quadra, o goleirinho baixinho numa trave daquela alta, você vai ganhar fácil, porque vai chutar todo o tempo em cima, o goleiro não tem como pegar, né? Então, você fazendo essas adaptações, eu acho necessário para que realmente o futsal comece a desenvolver melhor nessas categorias menores. Maurinho, aliás, do Maurinho, eu vou falar com o Pica-Pau. Pica-Pau, e aí, como é que vocês vão fazer para que essas adaptações... Pessoal, só diga lá. Denildo, eu vou tomar meu comprimido, tá? Tá certo. Me dá licença um pouquinho que eu vou tomar meu comprimido, tá? Beleza, queria dizer aí pro seu Mário Sardinha que não é necessário. Eu já volto. Não é necessário, não. É essencial, né? Porque você vê que muitas vezes... Já passou comigo, né? Eu não vou dizer o nome da pessoa aqui, mas teve quando a gente treinava o Palas da categoria, essa pessoa chegou e disse assim, não fica ensinando paralela, nem diagonal, nem vai e vem. Não, tu só tem que arrumar um menino que chute bem no alto e um goleiro alto que pega as bolas que vão chutar nele. Só pega essa coisa aí, o resto não tem que se preocupar, tá ensinando ele a jogar função, né? Então, por aí você tira, né? E alguns professores que estão na frente de algumas categorias de base, né? É aquele, o ganhar e a qualquer custa, né? E eu sempre digo, lá no PSC, a minha maior preocupação é que eles aprendam a jogar o verdadeiro futsal, né? Essa é a minha grande preocupação. Porque se a gente ficasse só pensando só em ganhar, ele tinha toda a razão. Pega o menino que chute bem, como o seu Sardinha falou, que chute forte e alto, né? E um goleiro forte para pegar o chute dos adversários, você já é campeão numa categoria dessa. Voltando ao termo da metragem da quadra, eu acho que é possível, né? Nessas próprias quadras, porque, pessoal, lá na Espanha, vou falar para você, lá na Espanha, as quadras, a maioria, ela tem marcação para todas as modalidades, para todos os esportes, entendeu? Para hóquei, para futsal de base, para outras modalidades de basquete. Por que a gente não pode fazer? Né? Porque aqui você vê, uma quadra mais sofisticada, ela tem a de basquete, a de vôlei e de futsal, somente. Né? E frisando, toda vez que marcava um jogo na Vila Olímpica, eu ficava muito triste. Né? Porque, primeiro, as condições da Vila Olímpica era uma deixadez completa. Quando chovia, não tinha condições de jogar. A rede da trave era toda furada. E, para completar, o Osanildo, que está aí, depois pode me corrigir se eu estiver errado, a trave de futsal, na regra, ela diz que ela tem que ser redonda. É obrigatório que ela seja redonda. Correto. Né? E se você vai lá na Vila Olímpica, é quadrada, é de madeira. As traves da Vila Olímpica ainda são de madeira. Né? Então, são todas essas coisas que o Osanildo, quando bota um planejamento e uma organização, ele tem toda a razão.
né? Eu não posso chegar e me meter de presidente da federação lá, e apenas pegar e cobrar as taxas dos clubes, a taxa dos árbitros, né? Cobrar R$ 30 por uma carteirinha de plástico, né? E fazer dos clubes desembolsarem grande quantidade de dinheiro, botando o jogo de criança 8 horas da manhã no sábado, né? Esses são os detalhes que a gente tem que lutar para melhorar, né? E aí, ver dirigente da federação sentado nos bancos de reserva das equipes que estão jogando, né? Senta o dirigente lá encostado falando com o treinador que está lá do outro equipe adversária. E assim, são coisas que nós temos que mudar, né? Quanto ao respeito à marcação e altura da trave, é essencial que isso aconteça para as categorias. Cada categoria com as suas normas, né? Maurinho, vamos lá, Maurinho. Aí é contigo. E aí, essas mudanças, como é que vocês vão ter que se adaptar? Na realidade, o esporte em si, principalmente o futsal, que tem muitas mudanças, o início ele é um pouco complicado, mas em se tratando de Manaus, Amazonas, né, é mais complicado ainda, porque a federação ela não tem uma abertura muito grande dentro dos implantos esportivos de Manaus, né? A gente, como o Pica-Pau falou, tem um garoto de 7 até 11 anos jogando no Amadeu Teixeira, no Casemiro, que são ginásios com dimensões um pouco maiores, né? Mas que poderiam ser adaptados a bairros, né? Eu conheço alguns bairros aí que tem quadras com dimensões próprias para essa categoria de base, ou São Francisco, bairro da Glória, São Raimundo, a Zona Leste ali tem alguns implantos assim, umas situações dentro das escolas que podem ser organizadas, vai tudo da gestão da federação, saber quem procurar, onde procurar, essa informação. Hoje é muito difícil você conseguir um horário dentro das escolas, das quadras dentro das escolas, já são quase todos preenchidos, né? As quadras dos bairros são totalmente preenchidas, mas acho que se tiver um planejamento dentro da própria Sengel, né, Secretaria Municipal da Esporte e Lazer, se tiver um planejamento, a federação que se programe para tentar identificar esse planejamento, mas que ele pode utilizar esses plantos que seria bom para os bairros, né? Os bairros estão um pouco abandonados, os campeonatos amazonenses, ele acontece às vezes, as pessoas nem sabem. Eu acho que seria bom valorizar todos os bairros aí, indicar 5, 6 quadras e fazer uma competição um pouco mais longa, mas sem correria, não precisar iniciar uma 8 horas da manhã, como o Pica-Pau falou aí, e às vezes marcam 8 horas da manhã, o jogo vai começar quase 9h30, 10 horas, e tem um atraso muito grande, acaba a criança às vezes saindo sem tomar um café, uma alimentação, o pai numa correria, para cumprir o horário e acaba não acontecendo o horário. E outra coisa, né, esse regulamento, ele tem que ser repassado aos clubes, porque às vezes a federação, já aconteceu com nós numa final do Amazonense, um jogador nosso estava no banco de reserva, ele ia entrar para chutar o tiro livre, a mesária na época falou, olha, ele não pode entrar não para bater tiro livre, como se tivesse substituições, entendeu? E não tinha regra, tem a regra que são faladas ao lado do canto da mesa que não condiz com o livro de regra. Você fala, então vamos ler o livro de regra, ele diz totalmente diferente daquilo do que condiz a interpretação de um árbitro. Então, deveriam ter essas atualizações, elas têm que ser planejadas, elas não podem ser colocadas já em prática. Eu achei um erro de quem elaborou essas regras aí sem ter uma análise, né? Sem ter Maurinho, uma programação. Maurinho, regra é regra, não tem interpretação de árbitro. Isso. Uhum. Com certeza, regras são regras, mas é o que eu estou te falando. Para que essas regras fossem colocadas, ter sido aprovadas, elas deveriam ter sido colocadas em prática para ver se funcionariam, né? Para ver como seriam as respostas disso aí, não automaticamente durante uma competição. Vamos dizer, vai jogar uma Taça Brasil agora, com essas regras novas, elas não tiveram tempo de ser praticadas, entendeu? Elas não tiveram competições regionais ainda. Já vai lá com uma nacional, ela vai ter um
baque um pouco diferente. Eu acho que principalmente para as regiões onde estão cambaleando ainda, não estão nem caminhando, estão engateando para chegar a uma competição nacional, principalmente nós de Manaus ainda, como o Zanildo está falando de alguns hábitos aí, muitos hábitos nessas regras aí, pode ter certeza que campeonatos de bairros e campeonatos alguns que não são oficiais, mas que são que tem a arbitragem amazonense, vai acabar tendo muita confusão, ninguém vai saber como interpretar, porque muitos não vão ler, muitos não vão querer se atualizar, mas é palpável assim ver o garoto, como o Pica-Pau falou, pega um garoto que chuta no gol, o gol é alto, a criança é pequena e vai fazer o gol. Pelo menos vai equilibrar um pouco esse marasmo de um garotinho de 1,20 m estar numa trave um pouco bem superior a ele, mas que vai equilibrar mais o futsal. Vai ser um jogo, uma jogada desde a categoria de base até o adulto, né? Tá certo. Tá conosco também o Márcio Matos, o Emerson Clima, seu Mário fez um coraçãozinho pro senhor, e bateu palmas. O Laércio Lima, antes de passar a palavra para o Itamar, não há política pública que possibilite essas adaptações, muito menos quem se interessa a fazer em prol da modalidade. Infelizmente, nossa direção política não tem interesse de fazer. Esse ano é ano de oportunizar esses compromissos com aqueles que se importam com o esporte, né? Então, caiu aí o Itamar, vamos passar direto para o Ozenildo. Ozenildo, é um ano importante, a gente já vendo aqui, voltou aqui o Itamar, deixa eu colocar novamente aqui na sala, que ele possa responder, até porque é importante nós sabermos como essas adaptações elas serão feitas a partir do momento que a regra, como falou o Pica-Pau, está estabelecida, você tem que dar jeito, só que nós não temos como fazer essas adaptações de forma tão imediata. Como é que vocês vão fazer, Itamar, para poder fazer com que isso aí possa ser levado a cabo? Tinha caído aqui o sinal. Sobre regras, adaptações, assim, não existe adaptações para regras, né? As regras existem para serem cumpridas realmente, que nem o Pica-Pau disse. A gente sofre muito porque... Só um pouquinho, Itamar, só um pouquinho. Não é adaptação de regra. A regra é regra. Sim. A questão é a adaptação do modelo de jogar pela categoria que está sendo estabelecida. Isso não é adaptação. É a regra que vai ser estabelecida e todo mundo vai ter que Dá para ser trabalhado tranquilamente. Dá para ser trabalhado dá para ser trabalhado de boa. O que a gente fala aqui é a situação, a gente tenta trabalhar, o Josivaldo sabe disso. E o Maurinho também é conhecedor, mas os nossos árbitros de hoje, cara, eles são blindados, a gente não pode fazer um questionamento, tá? Porque os nossos árbitros, eles não aceitam errar. Não estou falando de um todo, tá bom? A grande maioria das pessoas que estão à frente aí da arbitragem, eles não aceitam. E a gente está ali falando sobre regra. Outro dia teve o Pica-Pau falando sobre a regra, eu acho. E aí a pessoa estava contra e vai pegar o livro de regra para ler, chega lá no livro de regra, o livro de regra diz que a nossa tese estava correta, mas mesmo estando escrito, a pessoa insiste em dizer que está errado. Então os árbitros aqui são muito blindados, tá? Os árbitros são blindados, árbitro não respeita atleta, não tem o feedback, olha, tira o chapéu pro Sérgio, tira o chapéu pro Moisés, pro professor aqui, pro professor Bandeira, né? E algumas pessoas, então, a gente consegue fazer o nosso trabalho, mas quando chega de quadra, Gilmar, fica muito complicado, porque, assim, às vezes nossas equipes são prejudicadas, porque nós estamos ensinando a regra correta para os nossos atletas, e chega dentro de quadra, quem é para aplicar a regra, na verdade, eu posso dizer até que não aplica, né, Josivaldo? Eles acabam atrapalhando o jogo, como já perdemos o campeonato, entendeu? Então, assim... Professor, não estou generalizando todos os árbitros, tá bom? Nós temos muito árbitro bom. Inclusive, nós temos muito árbitro bom que não estou apitando aí na federação, mas eu queria até parabenizar, já falando de regras, o professor Ozenildo, né, que está à frente da federação aí, que apita o GEPAM, e a gente não tem problema, por incrível que pareça, no GEPAM, é muito tranquilo, as regras são aplicadas corretamente, não se tem alterações, e já em outros campeonatos a gente não consegue, mas a gente, assim, como profissionais, como professores, com toda certeza a gente aplica, né? A gente não somos curiosos, a gente vai com o que a regra diz e a gente ensina, a gente aplica aos atletas. Mas, assim, seria muito bom se os árbitros também não agissem com o coração. Infelizmente, tem árbitro que não gosta da gente, entendeu? Por exemplo, pela gente questionar, pela gente falar algo e acaba não gostando. Tem árbitro que não tem coragem de dar um bom dia, uma boa tarde, que leva um momento que a gente está no calor do jogo ali, na beira da quadra, que leva para o coração, entendeu? Que não consegue compreender. Lógico que nós treinadores também,
muitas das vezes a gente passa dos limites mesmo, a gente também não é blindado não, a gente acaba cometendo nossos erros, mas porque a gente também sai do nosso normal quando a gente vê que o certo está sendo tido como errado. Hoje no Amazonas, a nossa arbitragem, entendeu? O certo, na verdade, é errado, o errado é certo, né? Ao meu entendimento. Vamos lá, Zenildo. E aí a defesa tem que ser para você. Eu vou deixar você à vontade para poder comentar essa temática, até porque é importantíssimo ouvir a tua opinião, visto que você está à frente da Associação de Árbitros. Está sem áudio. Professor Gilmar. Liguei agora. Liguei agora. Até na questão daquela que o Maurinho falou do tiro livre, e inclusive eu lembro dessa situação, Maurinho, que chegou para mim, alguém mandou um WhatsApp, né, dessa situação, e aí o Pica-Pau disse, regra para ser cumprida, mas olha o que aconteceu, Pica-Pau. A equipe estourou as 6 faltas, era tiro livre, e era no decorrer do jogo. Então, no decorrer do jogo, você pode substituir qualquer atleta para ir cobrar o tiro livre. A regra diz que você não pode substituir o atleta para cobrar o tiro livre se for aquele momento que encerrou o jogo e o tempo foi prorrogado só para a cobrança do tiro livre. Aí você não pode fazer a substituição. Você tem que cobrar com alguém que está dentro da quadra. Entendeu? Então foi essa situação. E não deixaram o Maurício fazer a substituição para a cobrança do tiro livre, mas estava dentro do jogo. Então poderia ser feito tranquilamente. Alguém mandou o zap para mim naquela época, que era, professor, não pode? Eu digo, pode, só não pode fazer se fosse prorrogado o tempo só para a cobrança do tiro livre. Aí, claro, não poderia. Mas é o que eu estou falando, então, foi a regra, ele tinha que cumprir a regra, se pode, pode. Deveria, né? E aí não deixaram, né, Maurinho, substituir para a cobrança, não foi? Não, exatamente, eu não concordo um pouco com o Itamar ali, algumas coisas de árbitro. Eu acho que a gente, como ser humano, o árbitro, quando ele sai de casa, ele não sai para errar, mas às vezes eles não é que eles vão lá, erram, ou que às vezes eles são blindados, mas é que hoje a nossa arbitragem, são poucos árbitros que eles são capazes de interpretar até algumas situações e são capazes de respeitar aquelas situações. Eu falaria 5, 10 pessoas da arbitragem do professor Zanildo, tanto da federação, que hoje eles têm esse entendimento, mas como muitos não têm experiência, acabam apitando campeonatos de bairros e acabam levando dentro para o campeonato oficial, porque o campeonato de bairro é um torneio, não é um campeonato. Até porque as regras são oficiais, só as regras, mas a competição não é oficial, porque são 15 corridos, não são cronometrados 20 minutos comentados, 15 corridas, que é para ter bastante equipe, para ter bastante competição, e acaba não sendo um campeonato oficial de federação, ou de futsal, entendeu? Então acaba prejudicando o desenvolvimento da arbitragem, que vai apitar aqueles campeonatos, e acabam trazendo isso para dentro das competições nacionais e da federação, e acaba tendo esse embate, que acaba criando, porque a gente acaba jogando, sendo técnico nesses campeonatos de bairro e na campeonato da federação, e acaba criando esse atrito dentro do campeonato de bairro, e dentro do campeonato da federação vai sendo transformado esse embate aí, árbitro, treinador, e acaba, como o Capó falou outra vez ali, sendo perseguido o treinador e às vezes a arbitragem. Desculpa a intervenção, mas é meu ponto de vista. Beleza. Deixa eu falar para vocês. Eu quero, na verdade, nós já estamos com mais de 1h22, já estamos chegando aí a 1h30. Eu queria aproveitar aqui 2 ou 3 colocações das pessoas que estão nos assistindo, uma live sensacional, mais de quase 40 pessoas que estiveram conosco, gente que cai, gente que volta, mas o Thales Braz, ele fez uma pergunta que vai ao encontro de tudo isso que nós estamos discutindo, que foi a pergunta cerne dessa nossa live, né? Como fazer o futsal amazonense voltar aos dias de glória? E ele pergunta da seguinte forma, para que você já comece a pensar, para que nós possamos fazer as nossas considerações finais. O Thales fala o seguinte: boa noite a todos. Fica aí minha pergunta. Conflitos internos referentes à cultura, costume e naturalidade entre atletas nas bases, por aí afora, influenciam no mau desenvolvimento dos atletas amazonenses? Eu continuo. Aqui embaixo, o Lucas, ele fala o seguinte: meu amigo, sem o apoio do poder público não se mexe em quadras nas escolas, não se compra traves novas, bolas, etc. Custa caro, a realidade é que a estrutura necessária para fazer essas mudanças
só vindo deles, porque os empresários estão cansados de serem enganados, os caras pegam o dinheiro, não fazem nada e põem no bolso. E aí, para finalizar, o Márcio Matos fala o seguinte: essa mudança na regra já vinha sendo analisada pela FIFA, visando uma melhora no jogo e na capacidade técnica dos garotos, pois os jogos da base, o goleiro jogava a bola direto para o ataque. Enfim, foram importantes fazer para que a coisa pudesse ter mais criatividade. E conosco também o senhor de Amaral. Então, para que vocês possam aí fazer as suas considerações finais, começando pelo nosso mais experiente, Mário Sardinha. Fique à vontade. Deixa eu fazer só uma colocação antes do Mário. Beleza. O Gilmar. Inclusive, ele respondeu para o Pica-Pau e ele citou, esse rapaz que fez essa colocação aí, citou agora no final, né, essa questão de jogar a bola. Então, Pica-Pau, a gente estava falando, né, o cara falou para você, basta ter um cara grande que consiga chutar e um goleiro alto para defender, né? E aí a gente via muito nas categorias de base, era o goleiro jogando a bola direto para o outro gol e o outro jogando de volta para ele. Zanildo, você não viu o PSC jogar, Zanildo. Pois é, deixa eu dizer, a FIFA também fez essa alteração, né? Agora não se joga, pelo menos a FIFA amarrou de sub-15 para baixo, nas competições nacionais, não se joga mais a bola ultrapassar o meio da quadra, só do sub-17 em diante. O adulto, com certeza. Mas categorias de base, o goleiro não vai mais jogar a bola para atravessar o meio da quadra. A bola tem que sair jogando na sua meia quadra. E a FIFA justifica isso. E a FIFA justifica isso para que as crianças possam ter domínio de bola, possam ter jogo tático, possam ter habilidades e fluir mais a modalidade. Então, em categorias de base, de sub-15 a FIFA determinou, mas a CBF deixou a critério das federações estaduais. Se ela quiser botar o sub-13, o sub-10 para baixo e deixar o sub-15 jogando assim, pode. Por que ela botou de sub-15 para baixo, a FIFA? Porque o menino de 16 anos já joga adulto. Então, para ele não se confundir, jogar uma categoria que a bola não ultrapassa o meio da quadra e jogar outra que a bola ultrapassa, e vai confundir ainda ele. Então, a FIFA botou de sub-15 para baixo, em competições nacionais, a bola não mais ser alçada para a quadra do adversário. A bola tem que ser jogada na meia quadra. Entendeu? Então, aí isso vai facilitar também no desempenho tático, técnico do jogador de categoria de base. Perfeito, perfeita colocação. Mas, Sardinha, vamos lá, suas considerações finais, a gente fechar essa discussão bacana, que nós vamos ficar falando aqui, nós vamos até amanhã. Com certeza. Você vai deixar que mais tarde tem que tomar outro comprimido, Azenildo. Certo. Eu acho que é importante que esse debate, porque são ideias diferentes, são cabeças pensantes diferentes, totalmente, para que realmente, por exemplo, a pergunta do cidadão lá com relação a conflitos internos referente à cultura, eu não vejo muita diferença, porque o garoto, me desculpa, se eu interpretei errado a pergunta dele com relação à cultura, o que talvez ele está querendo dizer com relação à cultura do garoto, do atleta, da iniciação da base para cima, eu não vejo muita coisa, porque o futsal em si, que é o nosso forte aqui, ele é universal, o garoto já consegue conceber, tanto faz ele ter uma cultura ou não, ele sabe o que ele tem que fazer, basta ele ter uma orientação melhor. Lógico que o professor vai ter que ter o discernimento, vai ter que ter a paciência para que ele transmita para esse atleta que está iniciando, ou até, às vezes, eu vejo nos treinamentos ou por aí afora, que, às vezes, até o próprio atleta da categoria principal, ele é meio cabeçudo, pô. E para ele conseguir entender, às vezes, uma jogada, alguma coisa, algum treinamento que os treinadores estão tentando passar para ele demora um certo tempo para se adequar, né, para ele assimilar aquele que estão passando. Mas eu vejo necessário que haja um treinamento, como foi dito aqui por vários de vocês, que se a gente quiser melhorar, que a gente realmente chegue a um ponto de como era o nosso futsal no passado, tem que ter a união dos dirigentes, tem que ter a participação do gestor maior, que é a federação, nesse contexto. Nós temos que realmente mostrar projetos, tem que levar projetos, porque, como está dizendo,
alguns falaram aí nos comentários, às vezes os empresários, alguns estão cansados de ser enganados, que realmente tem alguns dirigentes que realmente vão lá, pedem o dinheiro do cara e tal, chega na hora, ele não faz nada daquilo que ele se comprometeu com o cidadão. Eu já tive no passado... As pessoas dizem, não, você é muito independente justamente porque eu não gosto de chegar com ninguém, pedir as coisas e não levar um projeto, não levar alguma coisa para a pessoa mostrar para ele qual é o retorno que ele vai ter. Porque é muito fácil você chegar lá e dizer assim, olha, não, meu time é isso, meu time é aquilo, é isso, é aquilo, e na realidade, às vezes, não é. Você está vendendo, está tentando passar gato por lebre, o cara vai comprar se ele quiser. Mas eu vejo que se nós, como dirigentes, não tivermos discernimento, de conversarmos, de trocarmos ideia, de tentar melhorar em termos de gestão, em termos de organização, em termos de orientação para nossos atletas, orientação para aqueles nossos apoiadores, para que a gente consiga realmente e mostrar para o cidadão de que o futsal é viável em termos de competição regional, como o patrocínio da federação, coisa parecida, a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque os campeonatos de bairro lá vão conseguir ser superior. Porque, às vezes, eu estou cansado de ouvir um ou outro até dizer assim, o campeonato lá não sei de onde é mais organizado que o campeonato da federação. Eu geralmente, às vezes, não gosto de discutir isso, porque eu estou na federação. Se eu estou na federação, eu procuro também tentar ajudar, dando opinião, procurando conversar. Agora, se as pessoas vão ouvir ou não, aí já é outra história. Mas eu estou sempre à disposição para que eu melhore muito mais o futsal. Como eu digo, o futsal é minha segunda família. A minha família está aqui em casa. Hoje está resumido somente a minha filha, infelizmente. Tá? Mas o futsal é minha segunda família. Eu vivo para o futsal. Eu não vivo do futsal. Então, o que eu puder ajudar, o que eu puder fazer, participar na gestão da federação, ou participar com opiniões, com alguma ideia para outros clubes ou para a sociedade de modo geral, eu me coloco à disposição para isso, né? E essa é a minha finalidade, essa é a minha ideia, porque eu estou para o futsal. Essa é a consideração final. Perfeito. Josivaldo Lima, pica-pau, fica à vontade aí para as suas considerações finais. Não, assim, eu acho que nós falamos um pouco de tudo, né? Essa parte de categorias adultas eu sempre deixo para o Maurinho e para o senhor Mário Sardinha, né, que é os que estão mais envolvidos. Eu não gosto de falar do que eu não sei, né, porque eu acompanho muito pouco. Então, eu falo das categorias de base, né. O Maurinho falou uma coisa muito importante: se a federação definisse algumas quadras para as competições, se podia adaptar às novas regras, né, porque agora você não vai chegar lá no Casimiro de Abreu e querer que o cara pinte a quadra da medida, faça uma trave. Mas se nós tivéssemos 2 ou 3 quadras adaptadas para isso, poderia realizar tranquilamente todos os jogos nessas quadras, sem nenhum problema. Entendeu? Adaptando as regras. Basta querer. É uma questão de boa vontade. Fica aqui o meu abraço a todas aquelas pessoas que gostam do futsal, né? Que lutam por ele. Às vezes eu tenho lá o seu Mário Sardinha, falo muito com ele, né, sobre temas esses, porque quando acaba o meu treinamento lá, ele começa com a equipe dele, então é o único que eu tenho mais contato assim, né. Assim, eu já conheço ele da época que eu jogava, né, o Abílio Nery já é daquela tempo quando eu jogava. Então, eu fico feliz em saber que ele continua lutando aí, né? Assim como se o nosso saudoso Valdemar Bahia não tivesse falecido, também estaria nessa mesma luta, porque ele vivia por futsal. E esperamos que outras pessoas como essas que eu acabei de citar possam, né, fazer parte, né? Que possam gostar disso e juntos, todos com ideias novas, com pensamento de melhorar o futsal. Não pensamento de melhorar para a minha equipe A ou B, né? Não, melhorar o futsal de uma forma geral. Existem várias maneiras. Maurinho falou numa situação das competições, que você treina para jogar uma competição de 2 meses, depois fica o resto do ano parado, aí que revê o calendário, né?
para ver aí como se pode fazer para que as equipes tenham competições durante o ano inteiro, né? Então, são coisas que a gente falando aqui, escutando as outras pessoas, a gente pode melhorar, mas quem tem que escutar são aquelas pessoas que têm o poder para melhorar, né? Porque não adianta o Sardinha ou eu falar, o Zanildo, o Maurinho, o Itamar, se aquelas pessoas que são os que têm que modificar, não aceitam, correto? Então, meu agradecimento aqui pelo convite de ter participado, e eu me ponho aí à disposição de vocês para quando necessitarem que eu participe, podem contar comigo, que eu estou aqui para ajudar o futsal amazonense. Perfeito. Beleza. Mauro dos Santos, Maurinho, fica à vontade aí para as suas considerações finais. Primeiramente agradecer a todos, e nós tivemos uma audiência boa também, muitas pessoas participando aí, as perguntas elas foram muito cabíveis, respondendo ao que o rapaz perguntou ali, eu principalmente, eu entendi a parte cultural dele, porque hoje o nosso esporte ele tá muito dedicado ao amadorismo, né? Então, acho que a parte cultural que ele quis falar ali, se os nossos jogadores vendo as pessoas lá fora, o que o Pica-Pau também colocou, um atleta amazonense sair para fazer um teste lá fora, eles quase sempre eles batem, eles voltam, porque não vem de uma instrução do profissionalismo, né? Não é o profissionalismo de ganhar 100 milhões por mês, ou 100 mil, ou R$1. É o profissionalismo de 6 horas tem que treinar, 6 horas treina. 7 horas da manhã tem que treinar, 7 horas treina. Não é chegar às 7 horas da manhã no treino, 7h30. 7 horas da manhã vai começar o treino. Essa cultura, esse movimento aí, que não precisa ser transmitido aos atletas amazonenses, porque a gente está acostumado com peladão, umas Copas da TV Amazonas, essas competições que eu acho que não agrega nada ao esporte amazonense. Ela está destruindo uma identidade principalmente do futebol, nosso que defasou tanto, decaiu tanto, e do futsal, porque eles acabam transmitindo que a própria TV Amazonas, uma competição rápida, com não sei quantos times para ganhar não sei o quê, mas que o intuito é mais de promover do que fazer o esporte, entendeu? Mas eu acho que a nossa cultura, ela abrange do norte ao sul. Então, se um treinador nosso ou um dirigente nosso consultar um presidente do Carlos Barbosa ou um dirigente do time do Falcão, o próprio Falcão que está virando dirigente, Lenise e Vinícius, que são dirigentes aí renomados aí, então, se eles forem consultar essas pessoas, eles vão ver a diferença abismante, de um abismo gigante e cultural das pessoas, do profissionalismo. A criança, desde pequena lá, já tem um segmento, entendeu? Aqui não, aqui o pai ou a mãe não se acha no direito de não levar a criança para treinar porque tem um jogo de outra competição, ou de outra coisa, a criança não vai treinar. Então, é esse lado que eu acho que ele quis falar, a parte cultural ali, de a gente ter esse aprendizado, ele pode vir com o tempo, nada é definitivo, entendeu? Nós precisamos iniciar algo, e para iniciar algo diferente, vai tempo. A novidade, ela faz com que a gente demore, é como se a gente começar a mexer no aparelho eletrônico novo, e o tempo vai demonstrando que ele é fácil de ser administrado, dependendo da continuidade e na quantidade de vezes que utilizamos. Então, o esporte ele tá para a vida e para as pessoas como saúde, né? Como bem-estar. Então, nós temos que praticar o esporte com bem-estar, agregando a parte social, cultural, civil, ética, tudo aquilo que sociopedagógica, mental, porque nós temos muitos jovens hoje envolvidos no meio da droga, da violência, que acabam ganhando espaço no momento que a gente perde espaço dentro do esporte. Então, o poder público está aí, e eles comecem a fazer 2 pesos, 2 medidas, quando eles começarem a analisar que o esporte é a saída e é o ganha-pão de algumas pessoas, principalmente
eu falo na minha vida, se eu não tivesse tido o esporte na minha vida, eu não sei o que eu seria, né? Eu poderia ter sido, tá trabalhando no ramo ou pedreiro, vendendo picolés, vendendo alguma coisa, é um trabalho como os outros, mas eu teria fazendo outra coisa que não seria o futsal em si, né? Então o esporte, ele abre um leque de imaginação. Você está em outro país, você aprendeu outra cultura, foi o que me deu outra cultura, me deu outra mentalidade, me deu outro aspecto. Então, todo pai, toda criança, ela pensa nesse momento, mas que a gente possa realmente ter essas mudanças, como o senhor Mário falou, que nos abraçarmos, nos guiarmos no mesmo caminho, mas com transparência, né? O esporte hoje, ele precisa de transparência, não o esporte, mas a vida em si, ele precisa de transparência. O empresário que está cansado de ser enganado, ele tem razão. Eu vou dar um valor X para um clube, sendo que o valor X jamais será passado para os atletas, ou os atletas nem sabem que aquele valor X chegou. Então tem que ter essa organização, tem que ter essa transparência partindo da federação, os clubes, até chegar aos atletas. E que seja uma dedicação, né? Seja uma dedicação, não uma obrigação. Uma boa noite a todos, muito obrigado, fique com Deus, a gente está aí porque precisarem, tá? Valeu, Maurinho, muito obrigado. Itamar Oliveira, a palavra é sua, vamos nessa. Doutor Gimacoto, por ter aceito o convite para ser o mediador desse debate aqui, ao meu amigo, no qual admiro muito aqui, o professor Zenildo Oliveira, da equipe de arbitragem, meu amigo Mauro dos Santos, mestre Josival Lima aí, o senhor Mário Sardinha, agradecer a quem ficou conosco, quem acompanhou essa live, já que deixar estendido o meu convite, professor Zenildo, para a nossa próxima live, que é falando de arbitragem, tá? Vou estar contactando com o senhor, e na próxima semana, se o senhor aceitar o convite, a gente vai estar fazendo a live só para falar de arbitragem, falar das regras novas, do que aconteceu, do que mudou, e a gente vai estar falando, tá? E estender também aqui, meus amigos, que na próxima semana a gente já está estreando um programa na Web TV Sistema, no qual eu vou estar sendo o apresentador desse programa, e eu vou estar convidando personalidades do futsal amazonense e de outros esportes para a gente estar conversando, para a gente estar debatendo sobre esporte. Seu Mário Sardinha, muito obrigado por ser inspiração para a gente, né, para a nova geração, por ser tão vitálico trabalhando à frente do futsal amazonense. O senhor é um grande orgulho para a gente, tenha certeza que muitas pessoas se espelham, muitas pessoas do futsal que realmente amam o futsal conseguem enxergar um pedaço do futsal amazonense quando olha para o senhor na beira da quadra, quando olha para o senhor sentado numa arquibancada, porque a gente sabe que ali existe sim um amor de fato pelo futsal amazonense. Obrigado por ter aceito esse convite, mesmo não sendo adepto ainda, né, das novas tecnologias, né, mas aí conseguiu estar aqui conosco, fez o esforço, tá, muito obrigado. E assim, agradecer muito, muito mesmo ao público que esteve aqui conosco, que a gente vai trazer muitos debates aqui para estar conversando, e a gente aqui quer agradecer o professor Iranildo, o professor Ivanildo, o professor Armédio, o professor Elias, e a todas as pessoas que trabalham com esporte amazonense. Gostaria de mandar um grande abraço também para uma pessoa que vem trabalhando muito pelo futsal amazonense, que é a doutora Simone Carneiro, da Clínica Funcional lá, uma das melhores fisioterapeutas de Manaus. Gostaria de mandar um forte abraço para ela, que também está trabalhando muito tempo no futsal amazonense. Então, as pessoas que queiram fazer reabilitação de lesão, desde já, quiser fazer um trabalho preventivo de lesão, pode procurar a doutora Simone Carneiro, que é para mim, hoje, uma das melhores do estado do Amazonas. Quando a gente tratou, quando conversei, quando fiz o convite a vocês, era isso que eu queria trazer aqui para quem está assistindo essa live. Essa discussão, as pessoas poderem interar com a gente acerca do assunto e acerca do como é que está a realidade do nosso futsal amazonense. A gente só consegue mudar a realidade do futsal amazonense a gente unificando opiniões. São aqui opiniões diferentes, mas todas as opiniões aqui que foram colocadas foi uma somativa para melhorar o futsal amazonense. Aqui nós não estamos presentes nessa live para querer ser melhor do que ninguém. A gente está aqui fazendo essa live com certeza. Quando eu pensei nesse tema sobre o que podemos fazer para melhorar a realidade do futsal amazonense, para a gente voltar para o tempo de glória, é porque a gente acredita que através dessa discussão a gente vai poder sim conseguir dar um passo. E já deixar aqui para as pessoas que estão nos assistindo que já estou organizando o simpósio de futsal amazonense. Nós teremos um simpósio onde nós vamos estar trazendo aqui também, já professor Ozenildo, o senhor já está convidado, professor Josivaldo, doutor Gimacoto,
senhor Mário Sardinha e Mário dos Santos, vocês já estão convidados a fazer parte do simpósio do futsal amazonense, que já estou organizando, tá? Então a gente vai estar, dentro da próxima semana aí, já soltando o nome de mais alguns convidados para a gente falar, para a gente conversar mais sobre o futsal amazonense. E peço a vocês que não desistam, que a gente continue lutando, porque com certeza existe uma criança, existe o jovem que depende do seu esforço, que depende da sua dedicação, que depende de você, que enxergue você, que tem vocês como espelho para a gente continuar lutando. Ao Léo, que esteve conosco nos comentários aí, um forte abraço para vocês, e a todas as pessoas que comentaram. O nosso intuito aqui é fazer do futsal amazonense, é pelo bem do futsal amazonense. Então, muito obrigado a todos. Mais uma vez, doutor Gilmar Couto, obrigado por ter aceito o convite de ser o mediador desse debate, e a todos os meus amigos aqui que fizeram parte, o meu muito obrigado e uma boa noite, que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Juntos venceremos. Beleza, Itamar, muito obrigado. Ô, Zenildo Oliveira, com você aí para você fechar essa rodada. Vamos nessa. Ok, eu vou fechar aí, quero responder à pergunta do meu amigo lá que botou, que disse que em espaços de poder público não se mexe, né? É uma verdade, a gente não mexe, mas deixa eu dizer uma coisa. Eu trabalho na Secretaria de Esporte, na Singel do município, e o município não trabalha com alto rendimento, né? O rendimento é do Estado, o município trabalha com categoria, com comunidade. E a gente tem 17 centros esportivos, dos 17, 13 tem quadras. E não são quadras oficiais para a categoria de adulto. Né? A gente sabe, categoria de adulto, a gente joga a Vila Olímpica, René Monteiro, Casimiro, SESI. As quadras do nossos centros são quadras menores, que não precisam mexer para adequar na regra do futsal, a menos fazer uma trave na medida que a regra vai determinar. E isso é muito fácil de se fazer, substitui a trave, né, de um jogo para o outro, e não tem problema nenhum. Mas nós temos várias quadras dentro dos nossos centros, que eu posso citar o Berg, eu posso citar a Mini Vila Olímpica do Coroado, eu posso citar a quadra da Alvorada, a quadra do Santa Luzia, a quadra da Santa Telvina, e N quadras que a gente tem, que tem condições de ter jogos em categorias de base. Agora, é a questão do que eu falei no início, é planejamento. Não dá para te fazer o jogo amanhã e vir solicitar ela hoje. Né? Se você tem um planejamento da sua competição, e você não vai solicitar a quadra segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você solicita uma quadra num dia, a outra quadra do outro dia, e você migra ela em todos os espaços, todas as datas, que dá para fazer as competições. Isso é certeza, mas precisa de um planejamento, gente. Aquilo que eu falei é questão de planejamento. E apoio. Apoio, eu fico assim, meio com o pé atrás em falar de alguém buscar apoio, porque, gente, eu fiz um congresso nacional agora, o Gilmar sabe disso, que trabalhou comigo, que me ajudou nessa questão aí, de 3 dias, trazendo o pessoal de fora, não era nem pessoal da cidade, era pessoal de fora, trouxe mais de 100 árbitros para o congresso nacional, e eu consegui apoio com a BIC, com a Musashi, com o Novo Hotel, com a Drummond Relógios, com a Oriente, com a Jorplan, com o meu parceiro da Baluarte, Recanto, falei, todo mundo me ajudou, gente. Eu não pedi dinheiro. O dinheiro que eles davam, eles pagavam alguma coisa para mim onde eu estava fazendo o evento. Eles pagavam a camisa, eles pagavam a estadia no hotel, eles pagavam o auditório, eles pagavam isso, pagavam aquilo. Peguei apoio de muita gente. Aí eu fico com o pé atrás. Por que será? É questão da credibilidade? Ou é questão do conhecimento? Ou as pessoas não confiam mais em dar dinheiro para certas pessoas? Não consigo entender, porque, assim, a gente, num curto prazo, um congresso de 3 dias, pessoas que não iam deixar retorno nenhum na capital, na cidade, praticamente, a gente conseguiu tanto apoio com tanta gente nas indústrias, e a gente não foi em todas as indústrias, mas nas que nós fomos, não fomos recusados, fomos atendidos e fomos apoiados por eles, né? Então, eu penso muito assim, é questão de quem está lá, é questão de credibilidade mesmo, para você mostrar o seu projeto, mostrar o seu planejamento, para você conseguir apoio. No mais, gente, eu quero agradecer pelo convite aí do Itamar, do professor Gilmar, todos vocês, o Maurinho, um grande abraço, Maurinho, o seu Mário Sardinha, meu parceiro, Pica-Pau, o Josivaldo, uma pessoa também que eu tenho muito respeito, às vezes um pouco temperamental na beira de quadra, mas comigo sempre foi assim, muito gentil, e eu para com ele também, né, muito respeito, até por conhecer a sua índole, né, a sua trajetória. É claro que a gente, apesar
O anterior, que o Pica-Pau falou ainda agora, não aceitar, que os árbitros já estão ultrapassados, estão antigos, né? Mas eu acho que a experiência conta muito, e a gente, claro que a arbitragem tem que ter renovação, com certeza, como o Maurinho falou, concordo, só que a gente não faz um árbitro da noite para o dia. Inclusive, a gente fez uma live ontem a nível nacional, aí quando foi hoje, chegou um e-mail no WhatsApp do Paraguaçu e colocou assim: como é que fica aquelas federações que fazem um curso de sexta, sábado e domingo, já dão um certificado, na segunda-feira o árbitro já está na quadra para aplicar a regra, né? É muito difícil, você não consegue fazer um curso com menos de 3 meses, gente. A parte teórica, a parte prática e até a estabilidade de um árbitro dentro de quadra. Infelizmente, aqui a gente sabe que tem colegas lá que não tem nem árbitro, inclusive ele botou lá no grupo, eu assisti uma live também anteriormente, o cara cobrando do curso que não se concretizou, né, que não terminou. Então, são N coisas, como o Maurinho falou, são coisas pequenas que a gente precisa ajustar para que o nosso futsal alavanque, para que o nosso futsal volte, de repente, ser o que era antes. No mais, um grande abraço a todos vocês. Beleza, pessoal? Obrigado aí a todos que participaram. Quero só destacar aqui o Suede Amaral, Gregório Silva, Denis Fabrício, Emerson Clima, que eu ainda não tinha falado, né? Carlos Bandeira, Neiran Fernandes, Wagner Viana, Leandro Matos, muita gente conosco, mais de quase 40 pessoas. O professor Rony Melo também está aqui com a gente, né? Então, vou agradecer, Sônia Ferreira chegando agora também, Tony Maquiné, agradecer a cada um de vocês, Ozenildo Oliveira, Mauro dos Santos, Josivaldo Lima, Itamar Oliveira e o Mário Sardinha. Quero agradecer a oportunidade. É uma felicidade muito grande falar de esporte, é muito bom falar de esporte, principalmente quando nós estamos pensando na base, né? Para mim, a temática sempre é educação contra a corrupção, pense nisso. Esse material eu vou baixar, vou colocar no canal, no YouTube Gilmar Couto Oficial, e peço a vocês que estão nos acompanhando agora ao vivo e depois vão nos acompanhar depois de gravado, que vão lá no canal, inscreva-se no canal, porque é fundamental para quem fala de esporte, quem gera conteúdo, possa ter o acompanhamento de vocês, tá certo? Um grande abraço a todos. Professor, só mais uma colocação, professor. Nós tivemos o aniversário do Bahia semana passada, do ABC, né? E teremos agora do Abílio Neri, seu Mário completando 40 anos aí com o Abílio Neri. E falando de tradição, né? Nós temos grandes clubes de tradição que podem ser resgatados aí. O Santos Educandos, a própria Tuna Luso, que o Edilson aí, que veio há muito longo aí. Então, a gente poderia também começar a idealizar alguma coisa sobre esses mitos que já tem quase 50 anos de futsal dentro do Amazonas e fazer uma grande live com esses ditadores, né? Da parte boa do futsal, né? Que já estão há muito tempo aí. E fazer alguma coisa para que eles sejam relembrados e lembrados novamente pelo caminho que fizeram pelo futsal amazonense. Perfeito, Mário. Boa lembrança. Ó, pessoal, daqui a pouquinho eu já vou estar com o doutor Roberto Gesta de Mello e o Eduardo Monteiro de Paula aí no canal Gilmar Couto Oficial pelo YouTube. Tá certo, pessoal? Um grande abraço a todos. Até mais, que Deus nos abençoe. Deus conosco no comando sempre. Até mais. Boa noite. Boa noite.